festa do pó de arroz aqui em Volta Redonda. Abel Braga faz algumas modificações e conta com um retrospecto impressionante do time aqui em Volta Redonda. O Fluminense, nas últimas 4 partidas, venceu aqui em Volta Redonda e não perde já um tempão aqui no Estádio da Cidadania. Em campo, Fluminense. Estamos na expectativa da entrada em campo do Santos. Aí o capitão Fred, dos 200 gols, é a meta de Fred. 199 na carreira. Olha o Neymar aí. O goleiro Rafael também esteve com a seleção. O artilheiro Borges, Edu Dracena. Aí vem o lateral Danilo, tá aí o Arouca, Durval, o Henrique. Vem o time do Santos, seu menino Éder Lima. Elano tá de volta, Allan Kardec, é o Santos de 1 a 11. Vindo para o gramado aqui do Estádio da Cidadania. E o Muricy Ramalho, vamos acompanhar. Deve existir uma expectativa do próprio Muricy, mas o torcedor do Fluminense, muitos ficaram chateados com a forma, no momento em que o Muricy vem programado, da forma como ele deixou as Laranjeiras. Luiz. Mas o Muricy é um sujeito de uma correção indiscutível e certamente o Muricy tem consciência disso, do trabalho que fez, do título conquistado, da importância que ele tem no cenário brasileiro, como tem o garoto Neymar, que é uma das atrações do jogo desta tarde aqui em Volta Redonda. Diga, Marcos. Vou ver aqui rapidinho o técnico Abel Braga. Abel, hoje você optou pelo Martinucci no ataque. Enfim, essa experiência, essa mudança no time, o que representa para você? Não tem mudança não. Aqui cada jogo uma característica diferente. O Martinucci hoje tem uma velocidade que pode ser muito importante para nós. Legal, obrigado ao técnico Abel Braga. Luiz. Vários jogadores do Fluminense estão abraçando agora o Muricy Ramalho. Não todos, mas os mais experientes. O Fred e o Edinho. O Edinho trabalhou com ele, inclusive no Internacional. Tem todo um passado e agora, de uma forma geral, vários jogadores estão ali aparecendo para cumprimentar o Muricy Ramalho. O caso do Rafael Moura, do Deco. Enfim, não foram todos como na Vila Belmiro no primeiro turno, mas vários jogadores cumprimentando o técnico Muricy Ramalho. Vamos confirmar os times. Começando pelo Fluminense, do técnico Abel Braga. O Fluminense vem a campo então com este time. Diego Cavalieri, número 12. Mariano, na lateral direita, número 2. Os zagueiros são Digão, 13. Leandro Eusébio, número 85. E Carlinhos, o lateral esquerdo, meia dúzia. Meio de campo do Fluminense tem esses jogadores. Edinho, número 5. Diguinho, vestindo a camisa 8. Marquinho com a número 7. E Lanzini, número 11. Uma das novidades do Fluminense está no ataque, né? Martinucci, número 25, argentino. E Fred com a número 9, é o capitão do time, escalado pelo técnico Abel Braga. A escalação do Fluminense, ela está à disposição tática para você aí, com 4 zagueiros, 4 no meio e 2 atacantes. Vamos ver na prática se vai funcionar mesmo assim a cabeça do Abel Braga, que está ali se posicionando no banco de reservas. O Santos, do Muricy Ramalho. O Santos Futebol Clube vem a campo com esta escalação. Rafael é o goleiro número 1. Aí o Santos tem aquela numeração da defesa tradicional, né? O lateral direito usa o número 4, que é o Danilo. Edu Dracena, número 2. Durval, meia dúzia. E Éder Lima, número 3. Segundo jogo do Éder Lima. Meio campo tem Arouca, 5. Henrique, 7. São os 2 volantes. O Elano está de volta com a 8. E aí o ataque tem Neymar, 11. Borges, 9. E Allan Kardec, número 10. A arbitragem é do Evandro Rogério Romano, você vê aí, árbitro do Paraná e da FIFA, com José Hamilton Pontarolo e o Pedro Martinelli Cristino, todos do Paraná. Tudo pronto. Aí começaram um fim de semana de 3 super clássicos entre paulistas e cariocas, e você curtindo no canal Campeão todos os detalhes deste primeiro. Amanhã, Atlético Goianiense e Botafogo, a partir de 5h30 da tarde. O Sport TV também no clima.
desse Atlético que vem fazendo uma campanha sensacional contra o Botafogo, postulante ao título brasileiro com 45 pontos e um jogo a menos, né? Quem tem mais tem 49, que é o Vasco. Neymar e Fred, os dois estiveram com a seleção lá em Belém do Pará na quarta-feira. Está sendo respeitado 1 minuto de silêncio neste momento aqui em Volta Redonda. É uma homenagem póstuma ao benemérito Ari Oliveira de Menezes. Aqui no Estádio da Cidadania, respeitado, portanto, 1 minuto de silêncio. Autoriza Evandro Rogério Roman. Bola rolando, está valendo. Super clássico entre paulistas e cariocas. Fluminense e Santos aqui no Estádio da Cidadania. Chegamos à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí Danilo. Toma iniciativa o Santos no comecinho do jogo pela direita. O passe foi muito forte do Danilo. Ela vai saindo pela linha de fundo. Apenas um tiro de meta para o Diego Cavalieri. Simultaneamente estarão jogando Palmeiras e América no Canindé, em São Paulo. E o Bahia recebendo o Avaí na arena de Pituaçu. O Bahia está com 30 pontos, 5 além da zona do rebaixamento. O Avaí está na zona do rebaixamento com 22 e é jogo importantíssimo na parte de baixo da tabela. Diego Cavalieri batendo lá para o ataque. Olha o Edu Dracena, que categoria. Ganhou do Marquinhos. Aí Elano está de volta ao time do Santos. É sempre um jogador importante o Elano. Acabou sendo desarmado. Lanzini fez o corte trabalhando com o Fred. Fred mais atrás do Diguinho. Aí Carlinhos. Neymar encosta, vem na marcação. Levantamento para o Marquinho. Chega Edu Dracena, dá um toque no vazio. Vai lá, Danilo domina para o Santos. Aí o Edu Dracena. No peito do Elano. Amacia, com categoria. Outro passe na direita para o Borges. Aí o artilheiro do campeonato. O desvio foi do Leandro Eusébio. Portanto, o lateral favorece o time do Santos. O Abel chegou a treinar com o Márcio Rosário, né, Paulinho? Mas escolheu o Digão. A gente vinha até conversando na viagem, talvez até pelo fato de não ter que inverter o Leandro Eusébio de lado também. E pelo fato de Marcos Rosário e Digão serem parecidos. Olha o Neymar. Olha o Neymar, clareou para o pé esquerdo. Que facilidade do Neymar. Uma levadinha para a canhota e a primeira finalização do jogo. Essa foi a escolha. Muda muito, o Gum machucado. O Santos pode ter mais facilidade nessa mexida da defesa do Fluminense, Paulo? Ô Luiz, enquanto nós revemos aí a jogada do Neymar, muda porque não há entrosamento do Leandro Eusébio com nenhum dos dois, nem com o Digão, nem com o Márcio Rosário. Mas acho que a opção pelo Digão é melhor, porque o Digão é um jogador mais leve. Márcio Rosário me parece um jogador pesado e apavorado, precipitado em muitos lances. O Digão, apesar de ser um jogador muito novo, não é tão precipitado assim. Não sei se você vai concordar com o seu amigo aqui, mas acho que o Santos deveria ter usado a camisa branca hoje, né? A camisa listrada é belíssima, já foi na história do Santos a número 1. Estatutariamente até continua sendo, né? Mas a branca consagrou o alvinegro praiano. Não ficava mais legal de branco não, Paulo César? Eu concordo plenamente. Até para quem está acompanhando o jogo pela televisão, você está vendo essa imagem aberta aí, ó, cria uma certa confusão. O Santos todo de branco, a diferença seria muito mais acentuada entre uma equipe e outra no seu uniforme. Lateral para o Santos fazer a cobrança, vai lá o Éder Lima. Estava jogando no Vila de Goiás, o Éder Lima tem 25 anos, já tem uma certa quilometragem. Ele nasceu em São Vicente. E aí começou lá na Portuguesa Santista, na Briosa. Aí deu uma rodada para cá e para lá e agora tem uma chance no Santos aí, escolhido pelo Muricy. É um jogador lateral alto, tem 1,86 m. Olha o toque do Neymar, que beleza. Aí o Éder Lima, devolvendo para o Neymar. Protege ali pela meia esquerda. Encostou o Mariano na marcação. Tentou a jogada pelo meio, o juiz está marcando a falta em cima do Allan Kardec. O Allan fez o giro, Evandro Rogério Roman entendeu que houve a falta. Allan Kardec vestindo a 10 do Santos. Talvez a camisa 10 mais famosa do mundo, né? Elano se prepara para fazer a cobrança. Apenas o Lanzini vai ficando ali, supostamente numa barreira. O Elano bate bem, pega bem o Elano. É direito do Elano, o Cavalieri foi no canto direito. Agora que tem a descaída ali, se deixa quicar é um problema para o goleiro. Aí o Mariano. Esse é o Digão. Essa contusão que a gente se referia há pouco do zagueiro titular Gum, uma contusão muscular séria, ele deve ficar fora do campeonato, inclusive, né? Não deve voltar esse ano, não. Aí o Diego Cavalieri.
Desde que assumiu a condição de titular numa segunda oportunidade, não saiu mais do gol do Fluminense. No começo foi meio tumultuado, né? Naquela fase da Libertadores. Ele e o Ricardo Berna foram se revezando. Aí o Durval, o experiente quarto zagueiro do Santos, tocando para o Neymar. Deixadinha, a bola passa. Aí sobra do lado esquerdo. Henrique tenta tomar a iniciativa, tocando para o Éder. Outra vez o Neymar. Fez a movimentação o Arouca. O Muricy gosta muito que os volantes se apresentem no ataque. Aí Neymar faz o passe na ponta direita. Recebe Danilo. Danilo de novo no Elano. O Lanzini vem na marcação. Elano fez o drible, levou bem. Trabalhou com o Neymar. Borges do lado esquerdo. Ele tentou a jogada na ponta direita. Talvez fosse para o Arouca. O Allan Kardec cortou. Danilo tentou a devolução para o Allan Kardec. Usou o corpo, ganhou, ajeitou para o Elano, para o pé esquerdo. Diego Cavalieri em 2 tempos para fazer a defesa. O jogo começa com o Santos valorizando a posse de bola e tomando a iniciativa do jogo, hein, Paulo César? E principalmente, Luiz, tentando dificultar a saída de bola do Fluminense. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 santistas aqui. Olha como o jogo do Fluminense quebra. Porque o Carlinhos tem que pensar para quem vai tocar. Por quê? Porque o Santos está adiantando a sua marcação, como você vê na imagem. O capitão Edu Dracena dá um chutão lá pro ataque. Desvio de cabeça do Kardec. Aí vai chegando o Digão. Vem a jogada do Borges. Torcedor do Fluminense gosta. O Robô marcou a falta do Borges em cima do Digão. Mundial de Moto Velocidade. Logo mais, as motos mais rápidas do mundo vão estar no Grande Prêmio do Japão. De hoje para amanhã, em meia-noite, ao vivo no Sport TV 2. Chegada do Borges ali com o braço no corpo do Digão. Muitos entendem que é falta, muitos entendem que não há força para isso. Mas critérios são critérios. Bola errada na direita, lá vai saindo o lateral que favorece o time do Santos. Você está vendo o argentino Lanzini. Tem só 18 anos, é uma revelação do River Plate. Ô Luiz, é bom observar que está em apita a partida, um dos árbitros que mais assinala pênalti no futebol brasileiro. Agora, Luiz, o técnico Abel Braga acabou de reclamar aqui com o auxiliar que as camisas estão muito parecidas. A gente já, inclusive, percebeu logo que a bola rolou, né? O Santos poderia estar de branco, realmente. Aí o trabalho do Santos com o Henrique. Jogando na esquerda para o Neymar. Neymar vai para cima do Mariano. Fez o drible, Neymar. No fundo, cruzou para o Borges. A bola passou pelo centroavante, artilheiro do campeonato. Está jogando Carlinhos do lado esquerdo. Facilidade com que o Neymar resolve a jogada, né? Impressiona. E o posicionamento dos volantes do Santos, do Henrique e do Arouca, sempre se aproximando dos homens que estão dos lados de campo. E até agora o Fluminense não conseguiu se organizar, né? Você vê que a saída de bola do Fluminense está difícil. Olha quantos passes são trocados para conseguir entrar no campo do Santos. Aí o Lanzini. Fred. Aí tocou no peito do Henrique. Sai jogando. Acerrado. Edinho recupera. Trabalhando com o Diguinho. Quem volta na marcação é o Allan Kardec. Esse é o Fred. Domina o capitão do Fluminense. Joga na direita com o Mariano. Mariano para Edinho. Edinho tem o Marquinho. Encosta o Elano na marcação. Marquinho tentou botar na frente. O encontrão com o Elano. A bola ficou com o Danilo. O Danilo acabou perdendo. O Edinho foi limpo, foi na bola, roubada, entregou para o Lanzini. Aí Diguinho. Esse é o Carlinhos. Adiantou muito. Elano deu um toquezinho no vazio e saiu jogando com categoria. Allan Kardec, Borges e Neymar fazem infiltração pelo meio. Aí você vê o Allan Kardec pela direita. Deu uma pedalada, tentou ganhar, bateu cruzado. Digão tira. Ela volta na direita ali com o próprio Allan Kardec. Será que ela terá força para sair? E o Diguinho conseguiu se desvencilhar do Kardec, né? Porque o Kardec, na verdade, não está protegendo sua bola, né? O Diguinho acabou dando uma finta lá fora do campo e saiu jogando. Mariano. Fred se movimenta pelo meio. Tentou a jogada para o Fred, Durval. Se o Durval não tem nunca aquela atuação espetacular, também é difícil você dizer o Durval comprometeu hoje. Neymar já recebe do lado esquerdo. Encostou o Edinho na marcação, ele jogou no meio com o Henrique. Henrique, aquele que era do Cruzeiro, sempre titular do time do Cruzeiro, foi uma grande contratação do Santos. Santos que vai jogar o Campeonato Mundial no fim do ano. Expectativa que Santos e Barcelona passem da primeira fase e façam talvez o grande jogo da temporada. Passe errado, lateral para o Fluminense.
Aí você vê o Lanzini, tentou a jogada pro Martinucci, a devolução não foi legal, foi meio sem querer e o Durval saiu cortando. E hoje à noite tem decisão da Copa América de Basquete, 10 da noite. Hoje tem Brasil e Argentina. É sempre bom, né? Porque são duas grandes escolas, né? Em qualquer esporte que eles disputam em alto nível, e aí a rivalidade é natural. Aí o Diguinho tentou a jogada mais à frente, agora buscando o Marquinho. O corte foi do Danilo. Elano está marcando a falta. A falta sobre o Marquinho. O Danilo não está gostando da marcação, não. Eles subiram na dividida, o Danilo tocou na bola. Você vê o Edu Dracena conversando ali com seus companheiros. A gente está revendo ali. Tem um braço nas costas do Marquinho. O Luiz entendeu que esse braço foi suficiente, olha lá, para caracterizar um empurrão. E fica claro que o Evandro, o Rogério Romano, está marcando qualquer toque como falta. Ele está levando como falta. O Fluminense passou a jogar. O Fluminense agora está atuando mais no campo do Santos. Aí o Marquinho para fazer a cobrança. É sempre um momento importante do Fluminense, a bola parada. O Fluminense tem excelentes cabeceadores. Os dois zagueiros são muito altos, o Digão e o Leandro Eusébio. E o Fluminense tem o Fred, que é ótimo na jogada aérea. E o Marquinho, sempre ele nas bolas paradas. Vai o Marquinho, tentou a bola diferente para o Leandro Eusébio. Quem chegou o Henrique cortando. Aí Borges. Carlinhos corrige, ganha para o Fluminense, toca para o Marquinho. Edinho passa na ponta esquerda. Edinho chega até a linha de fundo. Encostou o Danilo na marcação, ele recuou para o Carlinhos, levantou para o Fred. Durval, a para de cabeça. Bola volta, sobra com o Lanzini. O argentino protege, joga na esquerda para o Carlinhos. Lateral para o Fluminense na esquerda, portanto, hoje 10 da noite, Brasil e Argentina. Decisão da Copa América Feminina de Basquete. E vale vaga nas Olimpíadas. 10 da noite ao vivo no Sport TV. Certamente o Muricy Ramalho, assim que chegar de volta a São Paulo, vai estar curtindo o basquete. O Muricy é um apaixonado pelos esportes. Santos que volta correndo, não tem nem entrevista depois do jogo hoje. Para pegar o último voo do Rio para São Paulo. Tem que voltar correndo mesmo com essas obras aí. De repente vai levar umas 3 horas para chegar. Mariano. Tentou calcanhar ali. Não foi legal o Martinucci, não. Errou na devolução para o Mariano. Allan Kardec. Aí Neymar. Vem o Borges pelo meio. Vem o Neymar. Marcada a distância pelo Leandro Eusébio. Aí vai o Neymar. Vai levando. Pedalou. Para o pé esquerdo. O cruzamento foi fraquinho. Foi tranquilo o Diego Cavalieri para fazer a defesa. O Estádio da Cidadania está praticamente lotado, né? Muita gente chegou depois do jogo iniciado. Eu falava há pouco de uma obra que é na ligação entre o Rio de Janeiro, você que está chegando agora, e Volta Redonda, que atrapalhou a vida de muita gente, né? Existe uma serra aqui, a Serra das Araras. São 2 pistas normalmente e uma delas está interditada para obras. Borges, olha o Neymar. Borges e o Cavalieri jogou para escanteio. O Neymar fica apontando para o Borges. Poxa, Borges, estava livrinho. Mas ele ficou marcado, né? Tinha o Leandro Eusébio exatamente talvez na trajetória de cruzamento e é centroavante, né, Paulinho? É que ele lembrou do jogo do Brasil contra a Argentina na quarta-feira, que ele cruzou e o Neymar deixou a bola passar entre as pernas. Por isso que ele chutou. Aí escanteio para o Santos, vai lá o Elano para fazer a cobrança. Edu Dracena, Durval, Allan Kardec, todos grandalhões. E tem também o Éder Lima, olha o levantamento. Resvalou de cabeça o Edinho, Mariano complementa. Aí vai o Neymar. Ele o Lanzini, melhor para o Lanzini. Acabou perdendo para o Éder. O juiz entendeu que houve falta do Neymar. Ele apontou pelo menos na direção do Neymar. A falta que favorece o time do Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Fiat Cinquecento tem tudo que um carrão tem. Trabalha o Fluminense na esquerda. Martinucci fez o levantamento buscando o Fred. Aí o Fred, 100 jogos hoje com a camisa do Fluminense, o capitão tricolor. Lateral do lado esquerdo, quem chega ali é o Carlinhos para fazer a cobrança. Aí Diguinho. Volta na marcação, Allan Kardec. Allan Kardec revelado pelo Vasco. Ele tocou a bola para o Marquinho. Marquinho domina. Devolveu no Diguinho, pode bater para o gol. Preferiu arrumar para o Lanzini. Voltou no argentino. Ele briga pela bola. O Lanzini, talvez informado pelos comentários do Paulo César Vasconcelos e pelas estatísticas, se atirou. Aí você vê o Diguinho. Diguinho toca na direita para o Mariano. O Evandro Romão costuma marcar muito pênalti. Aí você vê o Mariano, traz pelo meio. Trabalha com o Diguinho. Diguinho fez o levantamento para o Fred. Subiu a bandeira, marcado o impedimento.
Quando a gente costuma marcar muito pênalti, está claro pelas primeiras faltas, né, Paulo César, que o Evandro Roman, ele, digamos, tem uma tolerância menor. A gente está revendo o Fred. Vamos ver se ele ficou, O Fred também tá impedido, sim. Ele tem uma tolerância menor com o contato, às vezes exagera, né? Pois é, o problema é que tem outros árbitros que têm uma tolerância maior. E aí a cabeça do jogador entra em parafuso. Luiz, o jogo tá bom. O jogo tá muito movimentado. O Fluminense, que antes estava ficando muito no seu campo, não conseguindo sair, está começando a chegar. Jogo muito equilibrado. Agora você observa que o Santos sai preferencialmente pelo lado esquerdo, explorando esse jogador, o Neymar, que acaba de sofrer uma falta do Digão. E aí tem que ter um cuidado, porque se você for para o choque com o Neymar, reveja uma falta, ó, o Digão sempre vai usar o corpo. E o Evandro Rogério Roman pode entender que houve falta, como aconteceu nesse lance. Elano já se prepara para fazer a cobrança da falta. Você vê o Neymar, faz muito calor mesmo aqui na região do Vale do Aço, em Volta Redonda. Chegamos a 32 graus a temperatura durante o dia. O Fred orientando ali os seus companheiros. O Fred sempre é o jogador, é o homem base nas bolas paradas contra o Fluminense, pelo fato de cabecear bem, né? E ser alto também, o Fred. Tem 1,85 m. Vai o Elano para a cobrança. Ele faz o levantamento, o desvio, o Cavalieri caiu bonito. O Allan Kardec que desviou essa bola, que é outro jogador que deu ao Santos um maior poder de finalização pelo alto, além dos seus dois zagueiros. E que só comprova que o Muricy sempre gosta de ter no elenco um jogador alto. No São Paulo, por exemplo, teve uma época que ele saiu do Borges e botou o Washington. Aí você vê o Martinúcio. Brilhou na última Libertadores pelo Peñarol, enfrentando inclusive o Santos na decisão, Peñarol do Uruguai. Recebeu o Martinúcio, virou, tenta chegar até a linha de fundo. Aí o Martinúcio fez o cruzamento, a bola passou pelo Marquinhos e pelo Fred. Vai jogando o Durval do lado esquerdo. Aí Neymar. Encostou o Digão, deu o bote certo, lateral. Favorecendo o time do Santos ali pela esquerda. Elano devolve para o Neymar. Como se fosse um autêntico ponto esquerdo da moda antiga. Chegou o Edinho, levantou a areia daquele pedaço ali do gramado aqui de Volta Redonda, que realmente, bom, será trocado, está em péssimas condições. Aí você vê o trabalho do Martinúcio. O Evandro Roman marcou a falta cometida pelo Durval. O Henrique ficou com a bola. O Martinúcio, que na Libertadores estava de cabelo mais comprido, né? Aí já há uns 10 dias ele raspou a cabeça, ficou carequinha, agora já está crescendo de novo. Marquinho. Fred se movimenta pelo meio. Martinúcio também. Aí o Marquinho. Danilo foi na marcação. Marquinho vai para o fundo. Vai pintar o cruzamento. Olha o Fred. Olha o Fred. Defendeu o goleiro. O Rafael opera a primeira grande defesa na primeira finalização do Fluminense no jogo. E agora a falta que favorece o Santos. O Fred ficou com enorme liberdade. Ele não teve nem que saltar para cabecear. Cruzamento do Marquinho. Veja como chegou muito depois do Durval. O Durval estava muito à frente, né? É a primeira finalização do Fluminense. Foram 5 do Santos até aqui no jogo. E uma chance real de gol para cada lado, né? Luiz, e pela primeira vez, aos 17 minutos, o Muricy deixou o banco de reservas, levantou, abriu os braços e reclamou muito com o Danilo, pedindo atenção nessa jogada em que o Fred quase fez o primeiro gol do Fluminense. Pois é, Ivan, o Santos começou dominando o jogo com posse de bola, agora o Fluminense já passa, inclusive, a ter mais posse de bola que o Santos, com 53% contra 47%. Aí você vê o Mariano, fez o drible na direita, se manda o Mariano, faz o cruzamento para o Martinúcio, desviou de cabeça, agora volta no Marquinho. Talvez ele tenha sido atrapalhado ali pelo Evandro Rogério Roman, o juiz do jogo. E agora o Diguinho vira mal, é lateral que favorece o time do Santos. Sport TV, o canal campeão. Pênalti Canguru, único meião com bolsa interna para Caneleira. E vai começar a luta das eliminatórias sul-americanas para estar no Brasil na Copa de 2014, hein? E na próxima sexta, depois do ataque do Santos, eu digo qual é o jogo para você. Para começar, em altíssimo nível, em altíssima voltagem também. Olha o Fred, recebeu, subiu o Edu Dracena. Olha, sobra na esquerda ali com o Éder Lima. O primeiro jogo das eliminatórias sul-americanas, próxima sexta,
8h10 da noite, Argentina e Chile, direto da Argentina. Começam as eliminatórias sul-americanas, a seleção brasileira aproveita e vai jogar contra a Costa Rica na sexta-feira que vem. E aí muitos jogadores que estão convocados estarão presentes, né? Como o Neymar, como o Fred, por exemplo. Aí o Allan Kardec. Domina o Allan Kardec. Edinho está na marcação. Trabalhou com o Danilo. Se movimenta o Neymar lá pela esquerda. O Borges entre os zagueiros. O Danilo muito à frente. A bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta ali para o Fluminense. Ô Luiz, você vê que o Santos tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Por quê? Porque pelo lado esquerdo tem o Neymar. Pelo lado direito tem o Allan Kardec. Não é um jogador que tem a capacidade de trabalhar tanto a bola assim. É mais um homem de bola cruzada sobre a área para entrar de cabeça ou para aproveitar um rebote. Já o Fluminense é diferente. Você vê o Fluminense atacando com o Mariano pela direita e com o Marquinhos e o Carlinhos aqui pelo lado esquerdo. O jogo do Fluminense está mais balanceado. Está começando a rodada do fim de semana com os dois melhores times do segundo turno. O Santos tem até um ponto a menos em relação ao Vasco, mas tem um jogo a menos também. Aproveitamento do Santos e do Fluminense são os dois melhores no retorno do Campeonato Brasileiro. Já estamos na 8ª rodada do segundo turno. Martinúcio. Tentou a bola para o Marquinho, domina do lado esquerdo, se movimentou o Fred, também o Lanzini, tocou no Fred, devolveu para o Marquinhos, saiu o Rafael e saiu bonito. Tranquilo, foi lá para fazer a defesa. Luiz, o Danilo fez um sinal para o banco de reservas aqui e pediu substituição. Nesse momento ele desaba no gramado aqui, o camisa número 4 do Santos. O Muricy Ramalho tem no banco de reservas o Christian, Bruno Aguiar, é zagueiro, tem o Adriano, tem o Ibson. Vamos ver qual vai ser a opção que ele vai fazer, né, na remontagem do time. Porque Adriano, Luiz. Adriano, é mais natural que fosse o Adriano mesmo, né? O Danilo saiu de maca e já se levantou. O problema dele, Luiz, ele tá com dor de garganta. Ele já entrou, como eu diria, meio pau, né? Mas não tá se sentindo tão bem, sentindo muita dor de garganta e entrou tentando, mas não suportou, não. Luiz, e o técnico Abel Braga aproveitou essa paralisação para passar algumas recomendações, principalmente na marcação, porque o time do Fluminense está dando muito espaço para o Santos. E certamente o Danilo ficou bravo. Ele falou ali, acho que é o doutor Márcio Zogaib, que o Rodrigo Zogaib que está ali, né? Ele passou apontando para a garganta aqui, porque essa garganta não me deixou em paz esse fim de semana. Não deu para ele, portanto, substituição por ordem médica, né, Paulo César? Sim, sim. O Adriano está acostumado até a atuar por esse setor. Não vai haver tanta diferença assim, talvez até pelo fato de ter entrado com dor de garganta. O Danilo não estava tão atuante na parte ofensiva aqui pelo lado direito. A parte ofensiva do Fluminense, do Santos pelo lado direito é com o Elano e o Allan Kardec. Agora o Allan Kardec é aquela coisa, você tem que dar uma bola para menos toque, porque ele é um jogador de pouco toque na bola. E o Adriano nem na bola tocou e já tocou no adversário. Falta em cima do Carlinhos. Foi marcada aí pelo Evandro Rogério Roman. Palmeiras e América continua 0-0. Bahia e Avaí também, esse jogo continua 0-0. Resultados que mantêm as posições, né? O Palmeiras empata, ele chega ao mesmo número de pontos do Internacional. Internacional que joga amanhã em Curitiba contra o Atlético Paranaense, mas o Inter permanece na frente do Palmeiras pelos critérios de desempate por enquanto. Aí você vê o trabalho do Mariano. Ele vai para cima da marcação. Trouxe pelo meio, para a esquerda, fez o cruzamento. A bola foi desviada no meio. Não chegou ao Fred e é escanteio para o Fluminense do lado esquerdo. É o primeiro escanteio para o Fluminense. O Santos teve um no jogo. O goleiro Rafael passou ali algumas orientações, enquanto o Marquinhos se prepara lá para fazer a cobrança do escanteio. O torcedor do Fluminense vive a expectativa, 0-0 é o jogo. Um jogo muito importante na tabela do campeonato. O levantamento do Marquinho. Leandro Eusébio não foi, tentou fazer uma parede ali. O Roman entendeu que tudo aquilo foi normal. E o Santos sai jogando. Arouca. Olha o Arouca, vai levando, revelado pelo Fluminense, conhece muito, sabe tudo de Fluminense o Arouca. Vai levando, tá em grande forma o Arouca, desde o começo do ano, deu pro Neymar, chapéu no zagueiro, bateu de esquerda, jogou sobre o gol. O Neymar tá pedindo um desvio pro Roman. Deu claramente pra gente fazer a leitura lá, ele bateu nele. Mas o Rogério Roman entendeu que não. Agora o Neymar faz ali Ficou com medo de levar o cartão amarelo, né? Agora a jogada valeu o ingresso, né? A jogada é linda e mostra essa capacidade que o Santos tem da saída dos volantes. Olha o que o Arouca faz. E o Neymar decide num lance ali. E a finalização não dá para perceber, não sei se você percebe, Luiz. Se ela resvala, vamos ver por essa câmera, se ela resvala no Leandro Eusébio.
É difícil de perceber mesmo, É difícil, mas independentemente disso, valeu pela jogada. O Digão está procurando o Neymar até agora. É o Neymar, Digão. Não tem jeito. E agora falta sobre o Mariano. Evandro Roman vai mostrar o primeiro cartão amarelo da partida. Abre aquele sorriso o Éder Lima. E a gente está revendo a falta. A bola tocada entre as pernas do Éder Lima. Pois é, nas pernas ali, a impressão que eu tive que o Éder até virou, ele não fez, veja só, nas pernas, ó. Não sei se foi no alto, foi com a mão. Nas pernas não teve nada, mas para mim não foi jogada para cartão, não. Em cobrança de falta para o Fluminense com o Marquinho. O Fluminense vai crescendo no jogo, passa a ter mais posse de bola. As bolas paradas continuam sendo um ponto forte do Fluminense. O Marquinho se prepara para fazer a cobrança. Dessa vez o Leandro Eusébio. Agora, nesse momento, ele está à frente de todo mundo, mas ele faz um movimento contrário. Ele sai da suposta posição de impedimento. Marquinho vai para a cobrança. A infiltração do Edinho, o desvio do Leandro Eusébio. Rafael para fazer a defesa. E foi exatamente no Leandro Eusébio que ele resvalou. Acho que, ia dizer com os cabelos, mas ele usa um raspadinho, não tem, né? Ele resvalou com a testa ali. Aí vem o Neymar. Tá inspirado o menino. E quando não tá, né? Allan Kardec levou pela direita, clareou pro pé direito. Diego Cavalieri caiu para defender. É um jogo gostoso de se ver, né, Luiz? Porque é um jogo com muito espaço. É óbvio que os técnicos devem estar gostando. Você está dando muito espaço, você não marca, você não encurta. Mas como jogo de futebol está muito agradável. Agora o Digão leva cartão amarelo por reclamação. Mas como jogo de futebol, de um lado e de outro, está muito agradável. As duas equipes têm espaço e as duas equipes estão procurando muito o gol. Cartão amarelo, portanto, para o Digão por reclamação. Lateral para o Santos, ali vai o Adriano para fazer a cobrança. É impressionante a facilidade do Neymar, né? O Diguinho está marcando o Neymar em cima agora, usando muitos braços, puxando o menino. Quando a bola saiu do lateral, a coisa ficou normal. E na sequência o tiro de meta para o Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o sabor oficial do futebol. E amanhã você confere as emoções da etapa de Londrina, da Stock Car, a super final da Stock Car, etapa de Londrina, são 4 provas, essa é a segunda de 4, 11h30 da manhã, ao vivo no Sport TV. Borges, Leandro, Eusébio, Digão e o Cavalieri foi lá para fazer a defesa. Stock Car amanhã, né? Os pilotos que estão disputando o título são 10. Na pole position larga o Kaká Bueno, em segundo larga o irmão dele, o Popó Bueno. Ambos estão na super final. À esquerda, Allan Kardec. Borges está na área se movimentando. Aí o Allan Kardec acabou perdendo. Edinho recupera. Sai jogando. Allan Kardec nos lados de campo. Não sei se ele vai conseguir se adequar a essa função. Luiz, ele não tem muita familiaridade com esse setor. Ele é um jogador de finalização. Saiu da área, tentar o drible, a coisa fica um pouco mais difícil para ele. Como o Santos joga com ele e com o Borges, talvez quem tem que executar esse papel abrindo um pouco mais seja o Borges. Claro que acontece muito de, casualmente, ele ter que ocupar o espaço do campo. Aí tenta fazer o que é possível, né? Tá jogando aí o Edinho. Bola no meio pro Mariano. Esse é o Lanzini. Tentou ganhar, chegou o Adriano, fez o corte, a bola resvala e sobra no Mariano. Mariano pro Martinúcio. Aí o argentino se manda, sempre trabalhando com a perna esquerda, tenta o drible, foi desarmado pelo Éder. Lateral para o Fluminense do lado direito. Segue 0-0, passamos de 27 minutos. Daqui a pouco tem intervalo campeão. Se os gols aparecerem, você vai curtir na tela do Sport TV. Aí você vê Mariano, ele foi no fundo, cruzamento. Subiu o Adriano e tocou pela linha de fundo. É escanteio segundo para o Fluminense. O Santos começou a todo vapor. O Fluminense aos poucos se assentou e agora passa a ele, Fluminense, pressionar, embora o Santos tenha até criado as melhores chances aí, especialmente por conta do talento do Neymar. Marquinho na cobrança do escanteio. Aí vem levantamento, Leandro Eusébio vai subindo. A bola sobra. Tentou o domínio, Martinúcio. Lá atrás, Edu Dracena. Aí o Mariano deu um chutão para o alto, também é o que era possível, provavelmente. Carlinhos na dividida com o Borges. E aí, Borges em Carlinhos, o Evandro Roman. É um critério que ele tem, né? Ele não tolera muitos contatos, não. Marcou a falta.
estou nem entrando no mérito se houve ou não a falta, mas que claramente ele tolera menos contato, isso é claro. Né? Aí o duro é que depois um dos dois times pega um jogo apitado pelo Leandro Voaden, por exemplo. Aí é completamente diferente. É por isso que muitas vezes a cabeça do jogador entra em parafuso. Carlinhos, aí Marquinho. Martinucci passou pelo meio, Marquinho tocou pro Fred. Fred domina, Mariano tá na ponta direita, tocou pro Marquinho. Defendeu, Rafael. Que bola do Fred. O Marquinho apareceu na cara do Rafael. A posição é legal, a finalização perfeita e a defesa com o pé direito do Rafael. Agora, o que prejudica um pouco o Marquinhos, Luiz, você está acompanhando na repetição, é que a bola chega quicando, né? A bola não chega rolando. Ela bateu naquele ossinho de Sione. Se ela chega rolando, ele faz o gol. Mas o Fluminense está encontrando um caminho com certa facilidade na troca de passe pelo meio da área do Santos. Vai lá o Marquinho para fazer a cobrança de mais um escanteio. Você viu o Fred chamando a atenção lá do Marquinho. Tô aqui. O Éder tá marcando o Fred à distância. O Marquinho foi, fez o levantamento. O Leandro Eusébio subiu o Durval, tirou dali. Era o Allan Kardec quem tocava nessa bola. Mariano. O Mariano e o Neymar, os dois ficaram com o braço direito levantado, na expectativa da marcação do lateral a favor de um ou de outro. O juiz entendeu que foi do Fluminense. Marquinho tocou a bola pro Lanzini. Zanini tem o Martinucci, ele bateu de pé direito. Segura firme, Rafael. E tem rede balançando na rodada. Em gol acontecendo, são outros dois jogos. O Palmeiras abre o placar. Palmeiras 1, América 0. Já já a gente confirma quem fez o gol. Marcos Assunção fez o gol do Palmeiras. Será que foi de falta? Neymar. Daqui a pouco você vai curtir no Sport TV. E já recebo a informação que foi de falta. Marcos Assunção, isso é impressionante. Chute e vitalidade. No cruzamento para o Borges. Cavalieri foi lá tranquilo para fazer a defesa. Daqui a pouco no intervalo campeão você vai ter os lances do Canindé. O Palmeiras vai vencendo, vai subindo a 42 pontos. Nesse momento é sexto, vai ganhando a posição do Flamengo e do Internacional, né? O Flamengo fica com 41, o Internacional com 40. Ambos jogam amanhã na rodada. O Internacional em Curitiba contra o Atlético e o Flamengo no Morumbi contra o São Paulo. Ambos às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Aí você vê o Diguinho. Diguinho vira na esquerda para Carlinhos. Continua 0-0. Com boas oportunidades, bons lances. Já já no intervalo campeão também os melhores momentos. Análise do Paulo César Vasconcelos. Aí você vê o Edinho. O Edinho trabalha do lado direito buscando o Mariano. Encosta na marcação, vai para cima da marcação. O Éder, ele tentou fazer o drible. O Éder dá um desvio sutil, a bola vai pela linha de fundo. É outro escanteio favorecendo o Fluminense. Chega ao quarto escanteio o Fluminense. E o Marquinhos agora troca de lado. Neymar e Borges ficam na linha divisória. E estava só o Diguinho, né? O Carlinhos, o Abel chamou a atenção, o Carlinhos também voltou. Você não viu o Neymar, não? Estou só passando mais um detalhe para você. Marquinho na cobrança do escanteio. Lanzini devolveu para o Marquinho. Marquinho de pé esquerdo, fez o levantamento para Rafael sair e sair bonito para fazer a defesa. O Santos que não apareceu nenhuma vez entre os 8 primeiros. Olha o Neymar, recebe na esquerda. Neymar vai para cima do Diguinho. Neymar preparou o pé direito, bateu. Gol! Do Santos! E é de Neymar, número 11. A jogada em profundidade para o Neymar. Mariano não alcançou. Neymar botou na frente. Diguinho veio na marcação. Ele bateu no cantinho, o Cavalieri caiu um pouco tarde demais. E a bola foi de mansinho para o fundo da rede do Fluminense. Neymar. É o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro. Sei lá o que dança é essa que eles estão fazendo. Mas estão fazendo uma coreografia. E o Santos sai na frente, Paulo César Vasconcelos. Ô, Luiz, o que você tinha falado antes da cobrança do escanteio lá a favor do Fluminense? O Neymar está sozinho e o Abel pediu para alguém vir. A imagem mostrou o Mariano estava uns 10 metros à frente do Neymar. Se a bola passasse, meu amigo, um abraço. O Santos não tem um jogo tão consistente quanto o jogo do Fluminense, que é mais bem distribuído. Joga pela direita, joga pela esquerda, mas tem o Neymar. Mariano
Na direita, tentou fazer o cruzamento. Exagerou o Mariano, a bola vai pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. O Santos vai ganhando 2 posições com essa vitória parcial, vai chegando a 38 pontos, lembrando dos 2 jogos a menos do Santos, você pode a possibilidade de somar mais 6, né? E como eu falei há pouco, o Palmeiras está ainda a 42 pontos e está entrando no G5 nesse momento. E olha o Neymar na ponta esquerda de novo, já olha a dominada do Neymar, que beleza, vai para cima da marcação do Digão, levantou pro Arouca, defendeu, Cavalieri. Os volantes do Santos aparecem de surpresa como se fossem centroavantes. De novo na esquerda, quem recebe é o Éder. Trabalha com o Neymar. O menino tá demais hoje. Vai levitando. Olha que facilidade o Neymar. Tentou pro Kardec. Cortou o Mariano. Ele tinha na direita livre, mas não fez a jogada com o Elano. De novo o Neymar. Na esquerda, Allan Kardec. O Elano continua livre na direita. Kardec tentou a jogada pro Borges. A bola volta na esquerda para o Éder Lima. Está substituindo o Léo, que está suspenso. O Éder Lima fez o levantamento. O desvio de cabeça, a bola sobra no Elano. Tem o Borges, bateu Elano! Sport TV, o canal campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. O Santos fez o gol. Chegou 2 vezes de forma consistente logo depois do gol. Luiz, em relação à comemoração, como o Dia das Crianças está chegando aí, estamos no mês, a homenagem foi ao Dia das Crianças. É uma dança que eles batizaram de cabeça, ombro, joelho e pé. Perdão, Ivan Lanzini por Martinucci. Como é que chama a dança? Desculpa. Cabeça, ombro, joelho e pé. Muito bem. Como é que é o nome do filhinho do Neymar mesmo? Luca Eu lembro do Lucas. Luca David, é? Então, ele fez o primeiro gol depois que o menino nasceu, homenageou o menino na quarta-feira, e agora tem o mês da criança. Vai se mostrando um papai coruja o Neymar, né? Você acha, rapaz? Além disso, é o nome do jogo até o momento. Porque você vê o Fluminense muito bem organizado, meio de campo do Fluminense está aparecendo no jogo, olha o Diguinho, tem espaço para jogar, mas não tem ninguém fazendo a diferença no Fluminense. Porque quem está fazendo a diferença no jogo, Luiz, é esse jogador que assediou agora o Digão ali, o Neymar. Sempre que a bola cai no seu pé, está saindo alguma coisa interessante da partida. Bola para o Martinucci. Lateral para o Fluminense do lado direito. Amanhã nós teremos outros 2 confrontos entre paulistas e cariocas, né? Paulistas e cariocas que vão ponteando a tabela de classificação do campeonato. E amanhã nós teremos Vasco e Corinthians, São Paulo e Flamengo, também 2 super clássicos entre paulistas e cariocas de arrepiar a rodada. Mariano fez o levantamento buscando o Fred, foi muito forte. Aí o Fred. Adriano na marcação. Fred tem o Carlinhos mais atrás. Carlinhos. Elano encostou, Carlinhos trouxe pelo meio. Aí trabalhou com o Edinho. Mariano está na direita livre. Edinho tentou um chute. Edinho. Que isso, Edinho? Sport TV, o canal campeão. Vivo Direto. Comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. A gente está revendo o gol e a dancinha. E só fazendo uma correção, viu, Luiz? É Davi Luca. Ah, Davi Luca. Pronto, isso. Davi Luca, me lembrei. Eu lembrei muito do Luca. Eu não lembrava realmente do Davi, mas é Davi Luca. Deco no aquecimento para o Fluminense. Por acaso a torcida pediu o Deco, né, Marcos? A torcida gritou Deco, Deco, Deco. Ele realmente tá em condição de não jogar os 90 ainda, mas já de jogar 1 hora. Que facilidade que tá ali, hein? E agora foi a vez do artilheiro do campeonato mostrar toda a sua categoria. Que lençol foi esse? Neymar. Olha o Neymar. Borges pedindo. Neymar tentou o drible. Diguinho sai jogando. A bola tocou nas pernas ali do Leandro Eusébio. Aí sai jogando o Lanzini. Lanzini para o Mariano. Mariano tentou o passe para o Fred. Fred reclamou de falta do Edu Dracena. O juiz mandou seguir. Diguinho. Aí o Fred chega dominando. Encostou na marcação o Henrique e o juiz entendeu que foi falta do Henrique sobre o Fred. Agora o Fluminense não está conseguindo neutralizar. Olha o Deco no aquecimento aí. Não está conseguindo neutralizar
as jogadas pelo lado esquerdo do ataque do Santos. O Santos está encontrando muita facilidade de trocar passos por ali. E o Fluminense deu uma cruzada de golpe no gol, né? Está jogando o Arouca. Neymar na ponta esquerda livre. Arouca tocou para o Neymar. Domina no bico da chuteira. Bola cola na chuteira do Neymar. Ele vai para cima da marcação do Eusébio. Fez o levantamento para o Borges. Aí foi muito forte. A bola vai diretamente pela linha de fundo. Ô Luiz, e você percebe o seguinte. Aconteceu no lance do gol. Tem a bolinha pingando aí. Tem mais um gol. E aconteceu agora. O Neymar recebe a bola nas costas do Mariano. Quem sai é o Digão. E o Digão é lento. Por isso que ele está encontrando dificuldade para marcar o Neymar. E olha, tem gol acontecendo. É gol importantíssimo na parte de baixo da tabela, porque o Bahia abre o placar em cima do Avaí. O Avaí tem 22 pontos, está ficando com o rebaixamento cada vez mais próximo. Júnior, centroavante, fez o gol do Bahia. O Bahia, neste momento, vai ganhando a posição do Ceará, vai chegando a 33 pontos, o Ceará tem 30. O Bahia é 14º. Aí Fred, dominou o Fred, clareou pro Marquinhos, a chance do empate, voltou pro Marquinhos! Gol! Para levantar a torcida tricolor do Mariano. O toque errado, a bola sobrou com o Fred. Um passe magistral para o Marquinho. O Rafael defendeu na primeira. Olha o toque do Fred, que beleza. E o Marquinho na segunda botou para o fundo da rede para deixar tudo igual. Gol que devolve o Fluminense ao G5 e deixa tudo igual no jogo, Paulo César. E um gol que já tinha sido ensaiado em jogada anterior. Assim como o Fluminense não consegue marcar o Neymar pelo lado esquerdo, o meio da zaga do Santos não consegue neutralizar quando o Fred sai para tocar para o Marquinhos. A jogada tinha acontecido antes e o Rafael defendeu. Aconteceu agora, o Rafael defendeu na primeira, mas o Marquinhos estava atento. Foi lá e fez 1 a 1. O Fluminense tinha ficado um pouco atordoado com o gol do Santos, porque não esperava sofrer esse gol, até porque tinha o controle da partida. Agora esse gol de empate dará o equilíbrio necessário. Aí o Adriano, torcedor do Fluminense, pela primeira vez no jogo, realmente incentiva o time. É aproveitar o momento, o jogo é bom, o jogo é movimentado. Tá aí o Henrique. Arouca. Vira o jogo na esquerda, tocando para o Éder Lima. Éder Lima deu uma levantada de cabeça, Allan Kardec está pedindo. Ele trouxe para o pé direito, clareou a jogada para o Henrique. Henrique tem o Adriano pelo lado direito. Aí chega o Adriano. Se movimenta o Henrique. Edinho está na marcação. Henrique toca mais atrás do Adriano. Santos valorizando a posse de bola novamente, como fez no início do jogo. Fez o gol com o Neymar. Teve uma grande chance com o Arouca na cara do Cavalieri. Aí o Fluminense buscou o empate com o Marquinho. Daqui a pouco no intervalo campeão você vai ter os melhores momentos, os gols. Aí o Neymar recebendo. Chegou bem o Leandro Eusébio, ele domina, sai jogando, vai levando como se fosse um atacante o grandalhão Leandro Eusébio. Tá no chão, o juiz marcou a falta. O Leandro Eusébio faz aquele gesto de cartão amarelo para o adversário. Ele foi carregando, ele até também pisou na bola, você vai ver nessa imagem. Uma pisadinha na bola foi de leve, foi falta mesmo. Ele sofreu a falta. Agora, eu sou da tese, você está vendo a festa da torcida do Fluminense, que jogador que pede cartão amarelo deveria ser advertido com cartão amarelo. Não é o papel do jogador. E aí o Carlinhos. Encostou o Elano, lateral que favorece o Fluminense. Passamos de 42 minutos e meio. Já tem um intervalo campeão para você. Marquinho. Tentou o drible, brigou pela bola. Adriano cortou, mas ela ficou com o Carlinhos. Edinho recebeu na área, bateu cruzado. O Lanzini na primeira não conseguiu. Arouca cortou, a bola vai espirrada, sobrando ali com o Adriano. Adriano para o Arouca. Arouca entrega para o Borges. Faz tudo simples e fácil, Borges. De primeira para o Henrique. Neymar no alto na ponta esquerda. Borges vai pela direita. Henrique trouxe pelo meio. Diguinho está na marcação. Henrique fez o drible. Está no chão, Henrique. É falta do Diguinho. Os jogadores do Fluminense estão dando uma bronca no Henrique, como se ele tivesse simulado. O Evandro Roman está bem pertinho ali. Vamos ver as imagens aí. Vamos ver em que vai terminar. De novo a jogada do Henrique no Diguinho. Outro ângulo.
ver de novo, olha. Dá a impressão que tem uma mão do Diguinho ali no alto. E o Fred, numa outra imagem que a gente vai mostrar para você agora, tá caído com a mão ali quase na panturrilha da perna esquerda. Não sei se é joelho, se é no comecinho, acho que é mais pro joelho, viu? Então na panturrilha, talvez na batata da perna. O Evandro Rogério Roman atravessa o campo para ver o que está acontecendo com o Fred. No lance do Henrique, tem a impressão que ele sentiu a mão do Diguinho e dá uma desabada mesmo. Não, ele já entendeu qual é o estilo de arbitragem. Não sei por que o Leandro Eusébio... Eu não sou partidário. O Fred está fazendo uma cara aí de pouquíssimos amigos, até porque amanhã tem viagem da seleção brasileira, os 2 amistosos contra Costa Rica e México, e ele está relacionado. Não gosto muito desse jogador que gosta de dar uma de valentão, de xerifão. O Leandro Eusébio já protagonizou 2 cenas de xerifão. Uma pedindo que o árbitro advertisse o jogador do Santos com um cartão. E agora querendo dar uma enquadrada no Henrique. O jogo está bem jogado, o jogo está disputado. Tem esse aí que está fazendo uma partida maravilhosa, que é o Neymar. Para que querer dar uma de valentão? Para que querer se sobressair no espetáculo pelo grito, pela força? Fred vai saindo de maca. Próxima segunda, 9 da noite, tem o Bem Amigos. Galvão Bueno recebe Carlos Alberto Barreira. Bem Amigos, segunda, 9 da noite no Sport TV. Diego Cavalieri está preocupado, orientou a barreira que protege o canto direito dele. Elano bate muito bem falta, tem sempre um golzinho na vida do Elano de falta. O Elano conversa com alguns companheiros que estão ali no meio da barreira. Agora, eles saíram, o Roman conversa com os jogadores do Fluminense. O Durval faz uma ponderação qualquer, o Elano reclamou da distância da barreira e ele vai para a cobrança, partiu o Elano, Diego Cavalieri encaixa firme no meio do gol. Mais 2. Portanto, vamos a 47. O Fred fez o gesto ali de quero voltar. A bola está do outro lado, mas o Roman não olha para o lado de cá e o Fred com isso está fora de campo. Agora pediu para esperar, né? A bola chegou no ataque. Mariano domina pela direita, fez o levantamento para o Martinucci, muito forte. Apenas o tiro de meta para o Santos. Vai voltar o Fred, né, Marcos? Parece tudo bem com ele, né? Mancou um pouquinho ali, né? Primeiro tempo também está acabando, né, Luiz? Então... Mariano vai voltando lá para o campo defensivo. O lado esquerdo do ataque do Santos, sem dúvida, foi um dos pontos fortes da partida, especialmente com o Neymar. Henrique perdeu, queria a falta, Roman mandou seguir, Diguinho tocou para o Fred, Fred tem o Marquinho na ponta esquerda, ele devolveu para o Diguinho, Diguinho arrumou para o Martinucci. Ele botou nas costas do argentino. Neymar fez 1-0 para o Santos, Marquinho empatou 1-1. Tá tudo igual, daqui a pouquinho no intervalo campeão você vai ter todos os detalhes, os melhores momentos. Vai ver o gol do Bahia, ou do Júnior, Bahia vai vencendo o Avaí por 1-0. Tem o gol do Palmeiras, do Marcos Assunção. Verdão vai ganhando do América por 1-0 no Canindé. No momento em que o Evandro Roman autoriza e apita o fim do primeiro tempo, de 1 para o Santos, 1 para o Fluminense, aqui em Volta Redonda, fim de papo no primeiro tempo. O intervalo campeão começa com os nossos repórteres acompanhando aí a saída dos jogadores, dos técnicos. Vamos lá. Vou falar aqui com o Leandro Eusébio rapidinho. O que está sendo mais difícil, Leandro, para marcar esse ataque aí com Borges, Neymar? Um ataque com bastante qualidade, sem dúvida nenhuma. São grandes jogadores. A gente sabia que a proposta de jogo deles era o contra-ataque e eles fizeram um gol no contra-ataque. Vamos ver o que o professor Abel agora tem para falar para a gente no segundo tempo, para que a gente possa voltar mais forte ainda. Esse golzinho saiu na hora certa? Com certeza, tivemos outra oportunidade que conseguimos concluir em gol lá com o Marquinhos. Vamos agora tentar pressionar para que a gente possa buscar esses 3 pontos dentro de casa. Legal, obrigado. Luiz Roberto. Muito bem, os nossos repórteres trazendo aí a palavra dos jogadores. Neste primeiro tempo, de 1 para o Fluminense, 1 para o Santos. Ivan Andrade. Luiz, deixa eu ver o Neymar aqui. O gol e a dança foram em homenagem ao Davi Luca, Neymar? Foi, o gol e a dança, a música da Xuxa, né? Eu fiz homenagem ao meu filho. Neymar, o time conseguiu sair na frente, mas não conseguiu segurar o placar até o final do primeiro tempo. O que faltou? Um pouquinho mais de atenção? É só ajeitar os detalhes que faltam que a gente consegue sair com a vitória. Obrigado, Neymar. Luiz. Muito bem, Ivan, Marcos, daqui a pouco outras informações, já na sequência do nosso intervalo campeão. Você vai ter vitória do Palmeiras, vitória do Bahia, empate em Volta Redonda, já no Sport TV, o canal campeão.
Vale ingresso inteiro também, viu? Vale. O toque do Fred, e o Marquinhos só acreditou porque tinha tido o primeiro lance, em que o Rafael acreditou, falou assim, vou defender de novo. Defendeu. Só não acreditava que o Marquinhos iria lá conferir a defesa. Os dois times já estão em campo. Tudo certo e nada resolvido no jogo, é isso? Tudo certo e nada resolvido, é isso mesmo. Marcos Carvalho, diga lá, Marcos. Pois é, entrando o Deco na equipe do Fluminense, saindo o Lanzini e Luiz Roberto. Deixa eu falar aqui rapidinho com você, Deco, só um minutinho. Não quis falar com a gente, foi direto pro gramado. Luiz Roberto. Modificação, entrando o Deco, que todas as vezes que ele entrou, desde que voltou da contusão, entrou bem. Entrou mostrando qualidade técnica, mudando a dinâmica do time para o César Vasconcelos. O Deco, claro, ele tem predicados para ser titular, não só do Fluminense. O Deco foi titular do Barcelona, do Chelsea, da seleção portuguesa e por aí vai, né? Entra um jogador para dar toque de bola. Lanzini teve absolutamente sumido no primeiro tempo, mas eu gosto de ver o Lanzini mais próximo à área adversária, talvez executando aquele papel ali do Martinucci. A Coruja, que está de olho em tudo que acontece, vai estar na expectativa de ver o que o Deco pode produzir. O Fluminense ganha classe, ganha toque de bola, ganha visão de jogo para esse segundo tempo. E a Coruja está de olho. Vamos para o segundo tempo aqui no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Grande público, hein? Olha, está lotado o Estádio da Cidadania, capacidade de 20 mil torcedores. Se a gente não tiver nos 20 mil, estamos perto disso. Bom público realmente, boa resposta de público. A torcida do Fluminense acreditando no time. Você está vendo imagens, dando uma passeada aqui pelas arquibancadas do Estádio da Cidadania, que vai ganhar um gramado novo. E, enfim, vamos ter um gramado perfeito aqui para 2012, aqui em Volta Redonda, que é um dos palcos importantes do futebol do Rio, especialmente durante as obras do Maracanã, visando a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Autoriza Evandro Rogério Román, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo em Volta Redonda. Um para o Fluminense, um para o Santos. Aí a bola para o Fred, com o peito ajeitou, bola para o Deco, devolve no Fred. Ele tentou virar na ponta dele, dá para o Mariano, foi o Éder, chegou rasgando, deu de bico. Lateral Fluminense do lado direito. Palmeiras e América está 1-1. O Bahia vai vencendo o Avaí por 1-0. Aí Deco. De novo para o Mariano. Acompanhou o Éder. Chegou o Durval. E de pé esquerdo rechaçou tirando de lá. A bola fica com o Edinho com falta sobre o Neymar. Marcada pelo Evandro Rogério Román. Edinho vai lá, levanta o Neymar. Tudo certo. O Lanzini com a 11 saiu, entrou o Deco com a número 20. Foi a modificação feita para este segundo tempo no time do Fluminense. Neymar com o número 11 hoje é perfeito, né? Quarta-feira o Guinha Azul arrancou dos dois números, que compõe o número 11. Aí teve que trocar a camisa, negócio de trocar a camisa, estava dando sorte, fez o gol. Aí Digão. E hoje à noite tem Brasil e Argentina de novo, só que no basquete feminino, valendo vaga olímpica, decisão da Copa América, 10 da noite ao vivo no Sport TV. Marquinho. Melhor jogada do Henrique, encosta o Arouca na marcação. Se manda tocando com o Carlinhos. Carlinhos recebe do lado esquerdo. Se movimentou o Deco. Ele tem o Martinucci pelo meio, tentou o chute de pé direito, acabou isolando, mas houve um desvio do Henrique, portanto é escanteio. Jogadores no banco de reservas do Fluminense. Passando ali pelo Bob, passando agora pelo Berna. O goleiro reserva do Tricolor. Todos ali com expressão de apreensão a essa altura, né? Afinal, o jogo está empatado, é jogo importantíssimo. Se não é aquele jogo que define a pretensão de um time no campeonato, é quase isso, né? Ele está chegando nessa fase no campeonato. Marquinho vai para fazer a cobrança do escanteio. O Digão está na grande área, Leandro Eusébio também. Olha o levantamento, subiu o Leandro Eusébio, Fred foi quem tocou e a defesa do Rafael. Rafael sai jogando com a mão a saída de bola, sempre buscando o Neymar. E assim nasceu o gol do Santos, né? No escanteio o Neymar ficará na ponta. Allan Kardec, Borges está pedindo, Allan Kardec se enrolou na hora do passe. Diguinho recupera, toca no Deco, tem o Fred na ponta esquerda. Aí foi chutar, chutou mais a grama do que a bola. Sai jogando o Henrique. Comecinho do segundo tempo para você, ligado no canal Campeão. Transmissão em alta definição do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 6 da tarde, Atlético Goianiense e Botafogo. Ao vivo, direto de Goiânia. A partir de 5h30 da tarde, no Futebol Campeão. Edinho, vira o jogo na esquerda agora para o Carlinhos. O Fred se movimenta do lado esquerdo. Deixadinha para o Fred. Aí Deco.
Essa é a facilidade que o Deco tem, né? Parece que fazer essa virada assim é simples, qualquer um faz, né? Diguinho, Fred, de novo no Deco. Deu uma escorregada. Sequei o Deco, será? Tá jogando o Henrique. Tocou mais atrás, agora buscando o Elano. Levantamento era para o Neymar. Quem chegou foi o Leandro Eusébio. O Leandro Eusébio vira, toca na direita para o Mariano. O Leandro Eusébio que está jogando do lado direito e o Digão jogando do lado esquerdo. Provavelmente por conta da intensa movimentação de Neymar e sua chuteira marca-texto do lado esquerdo. E pelo fato do Digão já ter cartão amarelo, né? Sem dúvida. Para evitar uma falta de jogo qualquer ali, uma expulsão, né? Falar em falta sobre o Carlinhos, o Evandro Roman está marcando. O torcedor do Fluminense parece querer dar o ar da graça. Os jogadores em reservas do Santos. O Renteria ali, rapaz. O colombiano está no Ibson também. O Renteria está de volta. Aí você tem o Tata, que é o eterno auxiliar do Muricy. E o Muricy conversando exatamente com ele, trocando ali uma ideia. E vem cobrança de falta para o Fluminense. Edinho, Digão, Marquinho, Fred, todos na boca do gol. Rafael saiu mal, Leandro Eusébio na trave. O Rafael saiu mal, o Leandro Eusébio cabeceou. O Leandro não é que ele não acreditou, talvez ele tenha se assustado, não sei se é essa a expressão, né? Veja como a bola vem, ele está na jogada. Ficou de baixa demais a bola, talvez seja esse o grande desafio dele para finalizar para o gol, né? Provavelmente o centroavante de ofício dominaria e finalizaria. Agora, a saída do Rafael é daquelas de deixar qualquer comissão técnica preocupada, porque ele fez tudo errado, tem bolinha na tela anunciando mais um gol, ele calculou tudo errado. Em rede, balançando no Brasileirão, é gol do Avaí, o Avaí empata o jogo em Pituaçu, na Bahia. Gol contra do Fabinho. Agora Bahia e Avaí 1-1. O jogo é importantíssimo para o rebaixamento. O Avaí está jogando suas últimas fichas, apostando tudo que tem. Em 23 pontos com esse empate, está lá em 19º. O primeiro, além da zona do rebaixamento, é o Cruzeiro com 29, veja a diferença. O Cruzeiro ainda joga amanhã, né? Só que o Bahia não deixa de ser um time com risco de rebaixamento, empatando, está chegando a 31 pontos. Quer dizer, o Bahia, quando venceu o Fluminense, fez as contas. Temos que ganhar do Atlético Paranaense, do Avaí em casa, aí vamos respirar, porque são dois concorrentes diretos. Enquanto o Atlético já fez o papel. E agora vai empatando com o Avaí. Desvio de cabeça do Marquinho para o Fred. Aí o Adriano, Marquinho aperta ali, conseguiu tocar com o pé direito, mas a bola ficou com o Edu Dracena. Rafael. Diguinho está sozinho no círculo central. Errou o passe. Recupera o Henrique. Faz o giro. Busca o Neymar. Mariano na marcação. Olha o Neymar, que facilidade. Vai levando o Neymar. Mais um drible. Bota na frente o menino. Aí vem o Neymar. Elano passou. Neymar tentou o toque. Cortou o Edinho. Deco. Martinútil na ponta direita. O Fred ficou caído no meio. Deu uma olhada para o campo. Não sei se ele escorregou. Pisou em alguma saliência ali. Mariano. Para o Martinútil na ponta direita. Vai o Durval na marcação. Aí o Martinútil. Protege o argentino. Tentou o drible. Ganhou. Ganhou também do Éder. Tentou tirar o Durval. A bola voltou no Deco. Ficou sem opções ali. Tem que recomeçar com o Mariano. Mariano faz o levantamento. Edu Dracena chega rasgando. Ela vai saindo. É lateral para o Fluminense lá na divisória do gramado. Amanhã, 11h30 da manhã. Direto de Londrina. Tem a segunda etapa da superfinal da Stock Car Brasil. Amanhã, 11h30 da manhã, no Sport TV. E hoje, 10 da noite, em Brasil e Argentina, decisão da Copa América Feminina de Basquete. Marquinho. Olha o Marquinho. Levou bem. Tentou a jogada com o Deco. Levantou de primeiro. Não sei qual foi a intenção. Ele está se desculpando, né? Não deu para a gente perceber o que queria o Deco. Sport TV, o canal campeão. Fiat Cinquecento tem tudo que um carrão tem. Durval para o Neymar. Postou ali o Mariano. O Neymar trabalha mais atrás. E o Deco acabou atingindo o Neymar, hein? No rosto. Pelo jeito foi um esbarrão mesmo. O Neymar caiu. Imediatamente o Deco se desculpou. O Deco está fazendo até um gesto. Você está vendo o rosto do Neymar? Mas o Deco fez um gesto para o juiz, como quem diz: eu fui movimentar minha mão direita e atingi o Neymar.
Adriano deu uma empurrada, o Neymar saiu do empurrão, aí foi ali o Deco e com aquele braço direito. Você viu pela imagem que ele atingiu no exato momento que o Evandro Rogério Roman desviava o olhar da jogada. Esse início do segundo tempo mostra que o Fluminense ganhou um pouco mais de consistência no meio de campo com a entrada do Deco. Talvez seria interessante o Muricy pensar na possibilidade de colocar o Ibson no lugar do Allan Kardec. O Allan Kardec está sumido no jogo. Como é atacante adora queimar a língua de jornalista, de comentarista, Luiz. Mas está sumido no jogo, porque está tendo que sair da área e aí ele não se encontra. Edinho. Ganhou do Neymar. Mariano. Na direita ele faz o cruzamento. O Carlinhos lá na ponta esquerda. Tentou o domínio, Elano com ele. E a bola vai saindo em lateral, o que favorece o time do Santos. Logo mais 10 da noite. Vale vaga nos Jogos Olímpicos de Londres. Decisão da Copa América Feminina de Basquete, Brasil e Argentina. Sport TV mostra ao vivo para você. Aí o Adriano demorou um tempão para fazer a cobrança do lateral. Diguinho tocou de cabeça. A bola fica no meio com o Arouca. Arouca viveu um primeiro semestre daqueles de sonho, né? Se transformando no principal coadjuvante do Santos, porque afinal, um time que tem Neymar, Ganso, Elano, fez até gol na decisão. O único gol dele no Santos foi na decisão do Campeonato Paulista. Aí depois teve uma contusão séria. Na volta da contusão não foi aquele Arouca do primeiro semestre, mas já está readquirindo sua condição. E esse segundo tempo, você viu na imagem aí, olha aí, ó, o Edinho acompanha o Neymar aonde ele vai. Por isso que a marcação do Fluminense não está deixando o Neymar aparecer tanto no jogo, porque ela está reduzindo o espaço do Neymar e o encarregado de fazer isso é o Edinho. Durval, Henrique, aí o Elano. Se movimenta pelo meio Elano. Aí ele tocou a bola para o Neymar. Lindo toque para o Borges. Leandro Eusébio chegou na marcação. Proteção do Eusébio. E está marcado o tiro de meta. Favorecendo o time do Santos. E o Edinho nessa situação, como o Neymar está sempre aberto para um dos lados, o Fluminense se configura num esquema com 3 zagueiros, né, Paulo César? Porque o Edinho é o encarregado de fazer essa marcação. Por isso até que ele mexeu o Abel. Você está vendo ali, olha quem ia dar o primeiro combate no Neymar. Era o Edinho. Mariano está um pouco mais liberado pela direita, o Carlinhos pela esquerda e o Deco com a função de organizar a saída de bola do Fluminense. Agora, o Santos não tem a mesma organização de meio de campo. Está perdendo o meio de campo. Até agora, com 10 minutos de jogo, o Luiz Roberto não falou o nome do Allan Kardec. A volta a dizer, atacante adora queimar a língua de comentarista. Aí o Neymar com o Mariano. Marquinho. Adiantou muito, vai o Arouca. Marquinho conseguiu tocar para o Diguinho. Diguinho para o Mariano. Arouca, segundo o Roman, falta. Tem gol acontecendo, tem rede balançando na rodada. Aí o Allan Kardec no detalhe. E é virada em Pituaçu, o Avaí faz o segundo. Bahia 1, Avaí 2, gol do meio-campista Pedro Quem. Curitiba, Cruzeiro, entre outros. Aí você vê o Deco. Levou o Deco, tocou na direita, boa bola para o Martinúcio. Correu, evitou a saída pela linha de fundo. Martinúcio tentou o cruzamento. Ela desviou no Éder, que sai jogando com o Arouca. Ninguém se aproximou ali do Martinúcio, né? O Mariano estava bem distante, inclusive. Aí o Éder tentou o levantamento para o Borges, foi muito forte. A lateral que favorece o Fluminense. O Fluminense aqui em Volta Redonda. Este ano foram 4 partidas, 4 vitórias. Ganhou de Palmeiras e Atlético Goianiense, né? Contra o Goianiense foi uma virada sensacional aqui por 3-2. E outras 2 partidas pelo Campeonato Carioca. Mas nos últimos 9 jogos, o Fluminense empatou com o Paraná e foram 8 vitórias seguidas jogando aqui em Volta Redonda. Diguinho. Adiantou muito, o Henrique recupera. Aí ele toca para o Neymar. Vai para cima da marcação do Mariano. Allan Kardec se infiltrou pelo meio. Neymar segue carregando. Borges também pede. Ele toca no Borges. Leandro Eusébio encostou na marcação. Levantou para o Henrique. Dominou. Ajeitou. Allan Kardec deixou para o chute do Elano de esquerda. Não é lá o pé mais forte do Elano. O toque do Deco foi involuntário. O Evandro Roman estava bem pertinho, mandou seguir. Adriano está marcando o Deco. Deco faz o giro. Mariano. Adriano recupera. Aí ele toca para o Henrique e agora a falta cometida pelo Deco no Adriano e vai ser inclusive punido com o cartão amarelo. Camisa 20 do Fluminense, Deco recebendo o cartão amarelo. É um
carrinho frontal. Imprudência, né? É isso aí, a imprudência do carrinho, talvez porque não chegou a tocar, mas o juiz entendeu que essa imprudência foi passível de punição. O carrinho é sempre ruim mesmo, né? Aí o Neymar, Borges. Aí o Borges, tocou atrás no Arouca. Deco encostou na marcação, aí vem o Arouca, levou, Elano passou na direita. Arouca, clareou pro Elano. Elano de pé esquerdo, fez o levantamento, subiu o Leandro Eusébio. E de cabeça joga pela linha de fundo, é escanteio favorecendo o Santos. O Santos teve o primeiro escanteio do jogo, depois não teve mais nenhum. Portanto, é o segundo para o Santos. O Fluminense teve 5 na partida. Vai lá o Elano para fazer a cobrança do escanteio. Já passamos de 14 minutos de bola rolando. Segundo tempo aqui no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. E empate é bom para todos os outros concorrentes, né? Vai lá Elano para fazer a cobrança do escanteio. Ajeitar de novo ali, botou um pedacinho de grama, mas parecia uma caçapa, né? A bola rodou e caiu. Elano agora tira o mastro da bandeirinha e levantou para fazer o corte o Cavalieri. Tentou fazer o domínio o Kardec. Vai o Fred lá atrás. Ajudou, brigou e ganhou. Tocou no Mariano. Lá na ponta esquerda vai ter o Carlinhos. Mariano costurou, levou pelo meio. Tentou o toque pro Carlinhos. Carlinhos recebe. Tá pedindo o Martinúcio. Ele levantou pro Deco. Chegou o Durval e toca pela linha de fundo em escanteio. Perdão, esse aí é o Éder. Tocando pela linha de fundo em escanteio. Torcedor do Fluminense de novo dá o ar da graça. Tenta incentivar o time. Marquinho na cobrança do escanteio. Lotadinho o Estádio da Cidadania. Vai lá Marquinho na cobrança. Bola curta do Deco. O Deco pediu para o Marquinho esperar. Dois jogadores do Santos se aproximaram para evitar uma bola curta para o Deco. O Marquinho de novo toma ali distância para a cobrança do escanteio. Ele fez o levantamento. Leandro Eusébio subiu para fazer o corte do Dracena. Martinúcio. Ele marcado pelo Arouca. Bola sobra do lado esquerdo com o Carlinhos. Tem liberdade o Carlinhos. Olha o Fred pedindo. Levantou para a saída do Rafael. E já faz a ligação com o Neymar. Essa bola é sempre importante no Santos. Domina o Neymar. De primeira para Allan Kardec. Borges está do lado direito. Kardec levou a marcação do Edinho. Linda bola para o Borges. Borges dominou. O artilheiro do campeonato bateu sobre o gol. Fica inconformado o Borges. Porque nesses jogos pelo Santos, 23 jogos hoje, chance dessa aí não perdeu não, viu? Primeiro mérito para o Allan Kardec pela visão de jogo. Segundo, condenável Borges, porque o Neymar entrava pelo meio livre. E ele não tem, num gramado como esse, bater essa bola assim, você corre o sério risco de isolá-la, como aconteceu com o Borges. 19 gols no campeonato tem o Borges em 22 partidas pelo Santos, é uma média de quase um gol por jogo. Luiz, nos últimos 10 jogos, 11 gols marcados pelo Borges. O que impressiona ainda mais essa média dele, né? É uma média absurda, realmente, fora dos padrões normais, né? O Borges já não é mais um menino, é muito difícil o jogador manter essa média de quase um gol por jogo, mesmo sendo um grande artilheiro, que é o caso do Borges. Mariano. Aí o Deco. Diguinho. Aí vem o Diguinho. Henrique está na marcação. Ele trabalhou com o Deco. O Deco tentou a finta sobre o Arouca. O Deco está reclamando, disse que assim, um gesto que foi seguro, com o braço o Arouca. O juiz entendeu que não. E o Neymar já driblou o Mariano. Passa o pé sobre a bola, tentou ganhar também do Marquinho. Aí se apresenta o Digão. O Neymar fica caído. Marquinho levanta o Neymar. E o Fluminense sai para o jogo com o Carlinhos. Carlinhos tem o Fred do lado esquerdo, o Martinúcio pelo meio. Aí o Carlinhos trabalha com o Fred. Tem Adriano na marcação, devolveu no Carlinhos. Foi para o fundo, o cruzamento foi forte. Passou por todo mundo, vai sobrar com o Marquinho. Aí o Marquinho do lado direito, protege o Marquinho. Trabalha mais atrás com o Diguinho. O empate, em tese, não é bom para nenhum dos dois postulantes ao título brasileiro. Levantamento para o Fred. Fred subiu, Edu Dracena com ele. Saiu o Rafael para fazer a defesa. E logo mais, 10 da noite, tem Brasil e Argentina. Decisão da Copa América Feminina de Basquete. E vale vaga nos Jogos Olímpicos de Londres. Ao vivo no Sport TV, 10 da noite. Vai lá o Neymar para fazer a cobrança. Arremessando para o Éder. Éder Lima. É cara nova no Santos mesmo, o Éder Lima. Segundo jogo dele com a camisa do Peixe. Olha o Neymar. Que facilidade. Olhou para o lado, tocou para o outro. Essa aprendeu com o Ronaldinho. Recebeu o Neymar. Na volta, chegou o Leandro
Eusébio. E a bola me pareceu desviou por último no Neymar mesmo. O Leandro Eusébio dá um toque na bola, é um risco, porque o Leandro Eusébio sentiu a coxa, hein? O Neymar ficou muito irritado com a marcação do tiro de meta. Sentiu a coxa, botou a mão, mas depois saiu trotando, digamos assim, o zagueiro do Fluminense. É um risco, porque quando ele vai para tocar nessa bola, o Neymar é tão rápido que se ele dá um toquinho na bola, pronto, né? Marquinho pro Deco. Deco domina na direita, Fred pedindo, levantou pro Fred, subiu o Edu Dracena. Capitão do Santos, com direito a gol na decisão do título da Copa do Brasil e tudo. Allan Kardec recebeu, vai Digão, faz a proteção. Estava até para arriscar a saída ali do Diego Cavalieri, mas preferiu jogar essa bola para a lateral. Vem Rafael Sobis no Fluminense. Rafael Sobis que foi até cotado para sair jogando, né? O roqueiro Rafael Sobis. Elano. Edinho, antecipa bem o Neymar. O corte foi limpo na bola, tocou no Marquinho, pro Martinúcio. Talvez a última jogada dele, se for sair, né? Olha o Martinúcio, balançou o corpo, levou, tentou o drible, tropeçou, não sei se no gramado, se no próprio tornozelo, um pé no outro. Martinúcio, que desde que chegou ao Fluminense, claro que tem uma adaptação, é jogador estrangeiro, né? Argentino, estava jogando no Uruguai. Muda tudo, né? Luiz? Sim. Vai sair realmente o Martinúcio. Figura apagada, a entrada do Rafael Sobis é para dar um pouco mais de velocidade. O Santos está cadenciando muito o jogo. O Fluminense tem que apresentar um antídoto. Qual é? Velocidade. Rafael Sobis entra para isso. A camisa número 23, o Rafael Sobis já está aí à beira do campo. E aí o Martinúcio, né? Ficou estranho de cabelo raspado, né? Aquela cabeleira marcou na Libertadores, ele foi um dos principais jogadores. O Neymar foi o grande nome da Taça Libertadores que o Santos conquistou, mas o Martinúcio foi aquele homem de destaque do vice-campeão Peñarol. Luiz Muricy chamou o Ibson por precaução. O Arouca fez um sinal aqui para o banco de reservas, quase que ele chegou a sair, mas ele pediu para esperar mais um pouquinho para ver se suporta mais. Mas o Ibson já está aqui no banco de reservas fazendo alongamento, só esperando aí pela autorização se o Arouca fica ou não. Daqui a pouco a gente vai ver mais uma pintura de Neymar. Aí você vê o Marquinho, devolveu para o Carlinhos. Foi forte, mas o Carlinhos se esforçou, chegou no fundo, cruzamento, arrumou um escanteio para o Fluminense. E o Martinúcio saiu com aquela irritação. Eu diria que foi até além do normal, né? Todo jogador não gosta de sair. Ele sentou no banco aqui, gritando bastante e nem quis beber água, Luiz. De novo. A irritação tem que ser com a própria atuação, né? Provavelmente, né? De novo ali, o mastro da bandeirinha de escanteio atrapalhando os jogadores para a cobrança. Ajeitou e tal, agora tá tudo certo. Vamos lá para a cobrança do escanteio. Rafael Sobis na bola, autorizado. Edinho na primeira trave, subiu para fazer o corte, tirando essa bola o Allan Kardec. Aí Deco. Na direita, Mariano. Henrique está na marcação do Mariano. Fez o corte, levou pelo meio Mariano. Deu o bote certinho, o Éder fez o corte e saiu jogando. Entregou para o Neymar. Neymar domina. Encostou o Deco na marcação, Neymar olhou para um lado e agora fora do campo. O Leandro Eusébio. Pois é, o juiz está parando o jogo. O lance aconteceu fora do campo. Não existe falta com os dois jogadores fora do campo. Claro que as nossas câmeras vão mostrar se foi tudo fora do campo mesmo. Mas a punição não precisa ter ocorrido a falta. Olha lá. O Leandro Eusébio simplesmente apelou com o Neymar. E vamos combinar, Luiz, que o árbitro foi bem condescendente, porque isso aí, ele já entrou. O Leandro Eusébio tem aquela mania de ser xerife, de ganhar no grito, é grande, olhou o Neymar. Neymar tem um físico de graveto, e aí quer ganhar no grito todas. Isso aí, se o árbitro quisesse, ele que é tão criterioso e zeloso na marcação de falta, 10 faltas a favor do Flu, 11 a favor do Santos, ele que é tão criterioso na marcação, tão rigoroso na marcação de falta, se quisesse, podia ter dado vermelho para o Leandro Eusébio. Eu ainda continuo com aquela dúvida se o lance foi fora do campo, mas foi batido uma falta ali. A punição independe da marcação da falta. Agressão é agressão, pode ser inclusive no caminho para o vestiário, o cara pode ser expulso de campo. Pois foi bem aqui na minha frente, a falta na verdade começou dentro de campo e terminou fora realmente. Quando o Leandro Eusébio apelou já estava fora, mas começou dentro. Perdão, Ivan, mas que a história da falta agora é onde termina. Mas enfim, era um lance ali de dúvida se era dentro ou fora do campo. Deco deu uma deixadinha para o Fred que não sei se ele não entendeu, ficou um pouco longe mesmo. Dracena cortou, saiu jogando aí com o Maruca. Amanhã 6 da tarde, Atlético Goianiense e Botafogo. Já a partir das 5h30 tem o futebol campeão para você.
Sport TV, o canal campeão. Pênalti Canguru, único meião com bolsa interna para Caneleira. Roman está marcando a falta que favorece o time do Santos. Em cima do Henrique. E daqui a pouco, assim que terminar a rodada, o troca de passes entra em campo com o Bruno Souza, trazendo os principais lances dos jogos deste sábado. Por enquanto, Fluminense e Santos 1 a 1, Palmeiras e América também 1 a 1, e virada do Avaí em cima do Bahia por 2 a 1 em Pituaçu. E ainda tem os outros destaques do esporte no sábado para você. Borges domina, vira o jogo para o Neymar. Roman se abaixou, foi bem. Neymar tentou o drible, Mariano cortou. Ela voltou no Arouca. Arouca de novo no Neymar. Domina pela ponta esquerda. Mariano encostou na marcação. Neymar fez o drible e a falta sobre ele. Tudo parece muito simples, né? As soluções que o Neymar encontra são as mais criativas possíveis, mas a execução é de uma facilidade que chama a atenção. Cada dia mais, por sinal. Que bom, sinal que ele continua encontrando soluções, mesmo com toda a marcação implacável. Mas por um triz que não foi pênalti. E o jogo coletivo do Fluminense está fluindo bem. Mas quem está fazendo a diferença no jogo é o individualismo do Neymar. Ele, a cada momento que pega a bola, desequilibra a marcação do Fluminense. A Elano para fazer a cobrança. O Elano bate bem, às vezes ele pode até dali tentar para o gol. Pode ser uma bola cruzada, é sempre perigosa. Allan Kardec está na boca do gol. Durval, Edu Dracena, os grandalhões. Partiu Elano direto sobre o gol. O juiz está marcando o escanteio no desvio do goleiro Diego Cavalieri. A gente está revendo a cobrança. Fiquei convicto não que a bola tenha sido tocada pelo Cavalieri. Mas o Roman estava bem na direção ali, né? Bem pertinho. Em cobrança de escanteio. Mais uma vez para você. Acho que tocou, resvalou no dedo mesmo. Em cobrança de escanteio para o Santos. De novo os grandalhões estão lá. O Kardec, o Edu Dracena, o Durval. Subiu o Edu Dracena, tocou de cabeça para trás. Chegou o Marquinho. Não rifou a bola, mas passou errado. Arouca recupera com o braço. Foi a dominada do Arouca. Ele está dizendo que foi no ombro. É que aquele movimento normal do jogador, né? Quando ele vai dominar uma bola no peito, ele leva o corpo e movimenta o braço, né? E às vezes de longe dá a impressão que foi um toque de braço. Nem sempre. Vamos ver lá. Tá vendo? A sensação que se tem por essa câmera dá a impressão até que toca um pouquinho no antebraço, mas não de falta, né? Olha o Mariano. Tentou o drible. Ganhou, ficou no chão, mandou seguir o Roman. E o Bandeirinha também, que tá ali desse lado, o José Hamilton Pontarolo. Neymar já foi seguro pelo Edinho. É falta do Edinho sobre o Neymar. Próxima segunda, 9 da noite, Galvão Bueno recebe no Bem Amigos Carlos Alberto Parreira. Bem Amigos, segunda, 9 da noite no Sport TV. Diguinho. Rafael Sobis. Chute espetacular de Rafael Sobis. Do Diguinho para ele. Dominou e mandou de primeira no ângulo superior direito do Rafael. E com a bola próxima do corpo. É uma finalização difícil, principalmente levando-se em consideração a velocidade que ele botou na bola. Rafael Sobis é o quinto dele no Campeonato Brasileiro. Virou o Fluminense em Volta Redonda. Que gol do Rafael Sobis! E a comemoração com o Abelão quer. O Sobis é homem de confiança do Abelão, né? Foi jogar até no Al Jazeera, lá no Oriente com o Abel, além do Internacional, com os gols do título da Libertadores no Morumbi. 2 a 1 Fluminense, Paulinho. E é homem de confiança, porque entrou contra o Atlético Goianiense aqui também e ajudou o Fluminense a virar o jogo. Porque hoje fez um gol de atacante que não tem vergonha de chutar. Atacante que manda a bola pro gol, porque espera o que vai acontecer. O jogo estava equilibradíssimo, um jogo pior do que o jogo do primeiro tempo, mais amarrado, mais marcado, e que só pode ser decidido assim. Ele foi e arriscou, bota o Fluminense na frente e vai obrigar o Santos a querer botar um pouco mais de pilha no jogo. O Santos precisa de modificação do seu meio de campo. O meio de campo do Santos não está existindo na partida. O Fluminense
tem o meio de campo, as modificações feitas pelo Abel deram um resultado satisfatório e tem condições de jogar de uma maneira mais fluente que o Santos, que joga o tempo inteiro na dependência do Neymar. Que sofreu mais uma falta cometida pelo Edinho. O Evandro Rogério Román disse que a falta foi normal, não tem cartão não. E essa foi normal mesmo. É a quinta falta recebida e marcada pela arbitragem pelo Neymar no jogo. É o jogador do Santos que mais faltas recebeu na partida. Aliás, é o jogador que mais faltas recebeu no jogo. Olha o levantamento, Cavalieri. Aí teve o choque do Diego Cavalieri. Choque no alto é sempre perigoso, né? Os dois ficaram caídos, tanto o Diego Cavalieri como o jogador do Santos, que é o Allan Kardec. Os dois estão lá sendo atendidos agora pelos médicos dos seus clubes. E o lance no alto é sempre aquele perigo de um choque de cabeça, né? Nesse caso não houve choque de cabeça, mas foi feio do mesmo jeito. E depois tem um toque de cabeça no joelho mesmo, é verdade. Olha lá. Opa! O joelho do Cavalieri atingindo o Allan Kardec. E a galera do Fluminense canta em Volta Redonda. E canta, Luiz, porque se mantiver esse resultado, sai o gol e a imagem de desolação do Neymar, ela é emblemática. Enquanto o Rafael Sobis comemora, o Neymar fica desolado. O Fluminense cada vez mais entra na briga, para a alegria desse torcedor, da Libertadores. Mas daqui a pouco, a continuar com essa campanha, ele vai entrar na briga pelo título. Vamos ver os gols da virada do Avaí. Vamos lá. O primeiro gol de empate foi contra do Fernandinho, né? E depois o gol da virada do Avaí. Pedro Quem saiu para a galera nessa beleza de gramado do estádio de Pituaçu. 2 para o Avaí, jogando com a sua terceira. Fabinho foi o gol contra, perdão. Fabinho foi o gol contra. E, portanto, 2-1 para o Avaí, que vai ganhando uma posição na classificação, viu? Tá indo para 18º, continua respirando o Avaí. Há pouco eu disse, teve uma caneta do Neymar, né? A bola que você toca entre as pernas do adversário, quer ver? Chegou o Diguinho. Olha o Neymar. Opa! Diguinho, cadê a bola? Cadê o Neymar? Olha para o lado, toca por... Essa ele vai acreditar ao Ronaldinho Gaúcho. Ele assume que é fã do Ronaldinho Gaúcho, né? E agora juntos na seleção. E na sequência, a bola tocou por último no Neymar mesmo, né? Resvalou no bico da chuteira dele. Diego Cavalieri já se levantou. O Allan Kardec também. E acho que o jogo já vai poder ser reiniciado. O Muricy Ramalho de novo conversando com o Tata para o banco de reservas. E o torcedor do Fluminense chegou a esboçar um grito de o campeão voltou. Campeão voltou. Ele tem motivos para isso, Luiz. Essa torcida que está aí lotando o estádio aqui em Volta Redonda, você está vendo agora o Muricy. O Fluminense é um time acostumado a sair de situações adversas para situações favoráveis. O Fluminense tem um espírito vencedor e começa a mostrar cada vez mais nesse Campeonato Brasileiro esse espírito. Não é um time que você possa desprezar ou descartar. No jogo de hoje, no segundo tempo, entrou o Ibson agora. No jogo de hoje, nesse segundo tempo, o Fluminense apresenta um jogo mais homogêneo, um jogo mais organizado do que o Santos, que está muito na dependência do Neymar. Modificações no Santos. 2. Foi embora o Arouca, realmente camisa número 5, entrou o Ibson com a 16 e o Elano, camisa 8, deixou o gramado, entrando o Renteria com a 18. O Renteria que chegou na quarta-feira, foi apresentado, vestiu a camisa, na quinta já treinou, foi relacionado e hoje estreia com a camisa do Santos. Muito bem, Renteria saindo o Elano, vai fazer aquela função ali, alguém vai fazer aquela função quando ele fazia quase como um ponta, né? Mas você está vendo o Neymar aqui no meio de campo, quem vai recuar é o Neymar. E com isso, o Renteria vai abrir um pouco mais. E o Borges segue sendo o centroavante do time do Santos. O Allan Kardec já faz esse papel de voltar mesmo, né? De fazer a composição ali no meio. Esse resultado, o Fluminense vai chegando a 44 pontos. Ele não muda de posição na tabela, né? Mas ele se protege em relação a Flamengo, a Internacional, os times que estão atrás. E o próprio Palmeiras está jogando e está empatando e que poderiam ultrapassar o Fluminense em caso de insucesso do tricolor aqui e vitória dos concorrentes nos outros jogos. Saiu jogando errado o Durval, Deco recupera, ele toca para o Rafael Sobis, Marquinho pediu, levantamento para o Marquinho.
um pouco forte. O Marquinho vai lá no fundo, domina, encosta o Adriano na marcação. Aí você vê o Marquinho, tentou o drible. Adriano dá o bote limpo na bola, ganhou, sai jogando pro Peixe. 33 minutos, olha o Adriano ali no meio, brigou e perdeu, ganhou o Sobis, tocou no Carlinhos. Carlinhos recuou pro Deco, levou pro pé direito, o Deco bateu pro gol, Rafael. Ele já sai jogando com o Weber Lima. O Renteria se movimenta pelo meio, o Weber Lima deu uma olhadinha, preferiu tocar no Neymar. Neymar marcado pelo Mariano, adiantou muito, chegou o Edinho. Chegou com uma vontade impressionante. Rasgou e levou. Na verdade, os dois levaram sorte, que não houve nenhum machucado, né? E a bola ficou com ele. Mariano. Passou o Marquinho. Mariano tentou um toque ali. Era uma bola talvez para tocar de canhota, né? Ele tentou um passe de direita com a bola mais na frente pro pé direito. E o Marquinho agora fica no chão. Queria a falta do Adriano. Brigou, ganhou e foi marcado um impedimento. O Roman tá mandando seguir o jogo. Mas foi falta do Adriano no Marquinhos. E bola para o Neymar em profundidade, chegou o Neymar, dominou, Edinho na marcação, Renteria pediu, rolou para o Renteria, saiu fraquinho, Cavalieri defendeu. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o sabor oficial do futebol. A gente está revendo a jogada do Neymar para o Renteria, que não pegou legal na bola, na primeira participação do Renteria, e o Diego Cavalieri ficou sentindo provavelmente o problema anterior, né, do choque que ele teve com o Allan Kardec. E de novo, o atendimento já está autorizado. Vamos dar uma olhadinha nos 6 primeiros da tabela. O Vasco, o Corinthians, o São Paulo, o Botafogo, todos jogam amanhã, mas o Fluminense vai vencendo e vai encurtando a diferença, vai mantendo a 5ª posição. Vou mostrar para você a classificação. Olha só, o Vasco tem 49, o Corinthians 47, o São Paulo 46, Vasco e Corinthians amanhã em São Januário. São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi, o Botafogo pega o Goianiense lá em Goiânia, transmissão do Sport TV. E o Fluminense vai ainda 44, ou seja, o Fluminense vai fazer aquela torcida para um monte de empates amanhã na rodada, né? E depois você vê que, olha, o Flamengo tem 41, o Inter tem 40, os dois jogam amanhã. E o Palmeiras com este empate contra o Lanterna América vai ficando estagnado nos 40 pontos. E vai vendo aumentar a diferença agora nessa situação para 4 pontos da zona de classificação da Libertadores, que hoje é composta pelo G5, porque o Vasco, campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores, está abrindo uma vaga que pode ser perdida caso um brasileiro seja campeão da Copa Sul-Americana. O Fluminense ainda não enfrentou o Vasco e o Botafogo. São dois adversários que o Fluminense terá pela frente. Ô Luiz, o Santos está praticamente limitado às ações e às jogadas do Neymar. O Fluminense consegue reorganizar seu jogo. O Muricy botou o Ibson agora, Renteria, tem bolinha na tela informando que sai mais um gol. Mas se o Fluminense conseguir neutralizar, ele não vai conseguir acabar com o Neymar, porque o Neymar é um talento que é muito difícil de ser marcado. Mas reduzir o espaço, dificultar a sua jogada, o Fluminense pode administrar melhor esse jogo. Em gol na rodada, rede balançando. E é em Pituaçu, o Bahia empata. Agora tudo igual. 2 para o Bahia, 2 para o Avaí. Gol do Júnior de novo. O Avaí com isso volta à sua posição original de 19º no campeonato. Aqui Neymar, tentou para o Renteria. Digão, Digão, que isso? Que isso? Vai ser expulso de campo. Entrou solando. A jogada está frontal, a nossa câmera e a nossa visão aqui, mas não dá para mensurar a distância, mas depois tem é no mínimo um absurdo de imprudente a entrada do Digão. Está expulso de campo e cartão vermelho direto. O Abel vai ter um papel muito importante na formação desse jogador. Ele está com todos os seus... Você está revendo a entrada aí. Todos os conceitos do Digão estão equivocados. Agora, sabe por que isso acontece, Luiz? É porque, de repente, ele tem companheiro dentro de campo que diz: você tem que chegar junto, você tem que dividir, não pode dar mole para os caras. E aí ele faz esse tipo de jogada inadmissível. Ele deixa o seu time, que está com o jogo sob controle, com 10 jogadores, faltando ainda uns 12 minutos para terminar, incluindo os acréscimos. Uma jogada absolutamente lamentável. Não adianta o Digão ficar deitado no campo, dizendo que está sentindo, porque zagueiro que gosta de jogar futebol não faz esse tipo de jogada que você vai rever aí. É uma jogada lamentável sob todos os pontos de vista.
Que leva um jogador a tomar uma decisão dessa num jogo bonito, bem jogado? O time dele virou o jogo. Má orientação. É por isso que o Abel vai ser muito importante para ele. Se ele acreditar no torcedor que está gritando agora o seu nome e aplaudindo, de que futebol é isso, ele vai se perder. O Abel vai ter que chamá-lo, e o Abel sabe fazer isso muito bem, chamá-lo para uma conversa, orientá-lo e mostrar o quanto ele prejudicou o seu time por uma entrada imprudente, violenta e desnecessária. E a falta é muito boa para o Santos. O Neymar está ali posado para fazer a cobrança. O Elano foi substituído, tem sido o homem das cobranças do Santos, né? Talvez seja o melhor cobrador de faltas do Santos. O Cavalieri, que continua com a mão no peito ali, né? Que ele teve um encontrão agora há pouco com o Allan Kardec, está sentindo dores. Orientou a barreira de 3 jogadores que protegem o canto direito dele. Durval, Edu Dracena, Allan Kardec, todos lá no interior da área. Vamos ver o que vai fazer o Neymar. Será que ele vai bater pro gol? Olha o Neymar, bateu pro gol. O Cavalieri joga para escanteio. E agora, claro que o Fluminense, com a atitude do Digão, é um convite para o Santos ir para cima. O Abel está conversando com o Digão insistentemente. E atenção que vem cobrança de escanteio do Neymar. Diego Cavalieri, segundo andar é dele. Sport TV, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Eu disse que o Abel conversava com o Digão, não, ele está conversando com o Márcio Rosário. Eles são parecidos, né? O número estava encoberto. E olha a bolinha aí. Ih, rapaz, tem outra virada na rodada. Tá animado o jogo em Pituaçu. Gol do Bahia. Bahia 3-2 sobre o Avaí. O Bahia volta a ganhar a posição do Ceará. Aí na esquerda o Neymar trabalhando com o Éder. Neymar se movimenta e perde. Veja lá, o Bahia saindo a 14ª posição, empurrando o Ceará para o 15º. Ceará que amanhã enfrenta o Atlético Mineiro em Sete Lagoas. Gol marcado pelo Lulinha. Aquele do Corinthians, que por sinal está emprestado ao Bahia. Ibson deixou a bola passar na direita para o Adriano. Danilo começou jogando, mas sentiu uma dor de garganta. Levantamento para o Renteria. Subiu o Edinho, tirou dali. Deco. Ele já fez isso outro dia. Hoje repete o lençol. Assim é bonito de ver futebol. Isto é futebol. O Abel tem a possibilidade de recuar o Edinho, mas o Edinho tinha aquela incumbência de marcar o Neymar. Então, por isso, talvez ele vá sacrificar um atacante para botar um zagueiro. Vamos ver qual vai ser a decisão do técnico Abel. O Rafael Sobis, que fez um bonito gol aqui em Volta Redonda. Roubou essa bola no passe errado do Ibson. Ele se manda pela ponta esquerda, Carlinhos faz a infiltração. O Fred vai pelo meio. Tocou para o Fred, veio muito nas costas. O Fred conseguiu um desvio, mas acabou foi arrumando a bola para o Éder. O Fluminense com um homem a menos. Digão foi expulso. Renteria tirou do Mariano. Renteria fez o cruzamento. Cavalieri, Leandro Eusébio se antecipou e cortou. A bola voltou para o Renteria. Abel está desesperado que ele quer botar um zagueiro e a bola não sai. 41 minutos. Renteria tocando para o Henrique. Henrique para Neymar. Neymar dominou. Na direita tem o Adriano livre. Preferiu trabalhar com o Renteria. Sport TV, o canal campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. O Marcos vai informar qual foi a decisão tomada pelo Abel. Quem ele vai tirar, Marcos? Pois é, ele vai tirar o Fred, colocando aí o Márcio Rosário. Só para passar uma informação, Luiz, o Digão foi expulso no momento que justamente o Abel estava pedindo para o time parar mais a bola, tocar mais a bola, cadenciar mais o jogo. Vai sair, portanto, o Fred. Tá ganhando um tempinho aí, né, para deixar o campo, o capitão Fred, para a entrada de mais um zagueiro. Olha o que provoca a imprudência de um jogador. O Fred, ele foi... o Abel tem que tirar um atacante. Num jogo que o Fluminense está com controle ali, mas enfraquece o seu poder ofensivo por conta da imprudência de um jogador. Você do estado do Rio de Janeiro que acompanhou o VT completo de 3 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. Agora tem imagens ao vivo de Volta Redonda, casa cheia. O Fluminense vai vencendo de virada o Santos por 2-1. Teve um jogador expulso há pouco e agora sai o Fred para a entrada do Márcio Rosário. Sport TV, o canal campeão. Vivo Direto, comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Deco para o Diguinho.
Diguinho protege ali pela direita, se movimentou o Marquinhos, ele preferiu tocar para o Carlinhos. Fluminense vai valorizando agora a posse de bola. Conseguiu uma virada num jogo duríssimo, jogo de grandes momentos, de jogadas de efeito do Fred e especialmente do menino Neymar. Diguinho, Mariano na direita, bola para o Mariano recebe, Deco faz a infiltração pelo meio. Rafael Sobis, que fez o gol da virada, também está lá na ponta esquerda. Bola tocada mais atrás para o Diguinho. Diguinho protegeu, ajeitou para o Deco. Deco de novo para o Diguinho. Passou o Mariano, Diguinho viu, tocou para o Mariano, está marcado o impedimento do Mariano. E o Santos vai sair com pressa. O Bahia vai vencendo o Avaí. Outra virada do Bahia por 3-2. O Bahia fez 1-0, o Avaí virou para 2-1. O Bahia vira para 3-2. Lembrando que Palmeiras e América Mineiro, o jogo está 1-1. 5 de acréscimo. Que vão alterando a posição, especialmente do Bahia. Vai ganhando uma posição, é 14º e 33 pontos. 5 minutos de acréscimo aqui em Volta Redonda. Houve muitas paralisações mesmo. Aí você vê o Neymar, tem um Renteria pedido, tocou para o colombiano. Renteria clareou, bateu. Gol do Peixe! Na estreia de Renteria, ele recebe do Neymar e de pé direito bota no cantinho baixo direito do Cavalieri, que saltou e não chegou. Renteria deixa tudo igual aos 44 minutos. Renteria, um jogo de estreia, não saiu jogando, entrou há pouco. Brilha a estrela do colombiano e também do Muricy, né? Que botou mais um homem de frente no jogo. Tudo igual. Santos foi para cima, como o Digão pediu agora há pouco, não é isso, Paulo César? Exatamente. O Renteria entrou aos 32 minutos. Aos 38, sofreu uma falta que resultou na expulsão do Digão. E aos 44 ele empata o jogo. Ou seja, o sistema defensivo do Fluminense, você viu na imagem, estava completamente desarticulado. É o Edinho indo no Neymar e o Renteria recebe livre, porque os dois zagueiros ainda não tinham conversado para dizer assim, quem é que marca o Renteria? Eu, você? Quem é que entra no lugar dele? Não se sabia. E justamente por não se saber, é que o Renteria é livre, finalizou bem, silencia o estádio de Volta Redonda, num jogo em que o Fluminense administrava o placar, tinha consistência para sair daqui com 3 pontos. Mas ainda está em aberto esse jogo, Luiz. 45,5, temos mais 4 minutos e meio e ainda um jogo passível de ter até um outro período de acréscimo. Durante 5 minutos, jogar uma paralisação mais consistente, o Roman pode acrescer ainda mais, né? Bora para o Marquinho. Marquinho protegendo, tocando para o Diguinho. O Fluminense tem um homem a menos. Digão foi expulso, recebeu o Deco, vai para cima da marcação, tentou o drible, ficou no chão. Deco queria a falta do Éder Lima. O Santos sai jogando, bola com o Neymar. Ele vai jogar a bola para fora para que o Marquinho seja atendido. O Neymar, que só tem 19 anos, mas já o Marquinho está se contorcendo ali. Bota a mão no tornozelo, na perna esquerda ali. O Neymar, mesmo com essa idade, já também sabe da dificuldade de um jogo, né? O empate a essa altura, o Fluminense que virou. O Santos tinha o jogo em uma situação muito difícil, a expulsão do Digão mudou o panorama. O Santos tem um grande time, foi buscar o gol de empate. Agora está sendo atendido ali o Marquinhos. Certamente o Roman tem que acrescentar um pouco mais, né? No mínimo mais 2 minutos. Né? E aplausos para a atitude do Neymar. Né? Poderia dar uma de sonso, que seria condenável, e partir para o ataque. Você está vendo ele conversando aí com o Deco. Mas tomou a atitude correta. Jogar a bola pela lateral, porque havia o jogador do Fluminense. Você rever a falta sofrida pelo Marquinhos. Ô Luiz, fiquei com a impressão que a torção, se é que houve ali, que a maneira como ele cai... Tem um pisão no tornozelo e o torção, a torção. Ela nos leva a crer até que é muito mais grave do que o fato que ele está saindo caminhando aqui. Resultado surpreendente, viu? No Canindé, em São Paulo, a gente está revendo como o tornozelo. Ó, tem um pisão no tornozelo, por isso que ele ficou sentindo, virou, né? Além do pisão, tem a torção. Palmeiras e América Mineiro empatem 1-1. A América tirou pontos. Claro, a América está sempre tirando pontos, afinal chegou com esse empate a 20 no campeonato hoje, né? Mas não deixa de ser surpreendente o Palmeiras postulando a parte de cima da tabela. Começou a rodada com 39 pontos, uma vitória deixava o time próximo dos primeiros, né? Um péssimo resultado para o Palmeiras. Carlinhos tentou o passe para o Deco, Adriano recupera para o Santos. 47 minutos. O Roman
Não fez nenhum gesto ainda que indicasse um período maior de acréscimo. O Márcio Rosário fez a cobertura, apenas o tiro de meta que favorece o time do Fluminense. E hoje, 10 da noite, vale vaga olímpica, decisão da Copa América Feminina de Basquete. Brasil e Argentina, 10 da noite, ao vivo no Sport TV. Já já tem o troca de passes e às 10 da noite, aqui no Sport TV, a decisão da Copa América Feminina de Basquete. Brasil e Argentina, essa rivalidade tão gostosa, tão prazerosa, que nivela pelo alto, duas escolas monumentais das Américas. Aí você vê o Rafael Sobis, ele tomou bem a jogada, tentou, fez um gol lindo o Rafael Sobis aqui num chute de fora da área, não foi um chute de fácil execução, né? Daqui a pouco troca de passes mostra tudo e muito mais para você. Edinho. Vai terminar já já aqui no Estádio da Cidadania com grande público em Volta Redonda. Ibson. Adiantando agora buscando o Borges. Leandro Eusébio fez o corte lateral que favorece o Santos ali pela esquerda. Vai lá o Neymar para a cobrança. Renteria, devolveu no Neymar. Tentou para o Renteria, agora tocou no Diguinho, sobrou com o Deco. Deco adiantou, foi puxado, o juiz deu que houve falta cometida pelo Henrique sobre o Deco. Finzinho de jogo, amanhã, 6 da tarde, Atlético Goianiense e Botafogo, ao vivo no Sport TV, fechando esta rodada de grandes jogos, todos eles importantíssimos, envolvendo alguma disputa dessa tabela do campeonato. Claro que com destaque especial para os times que estão na ponta, na frente da tabela. O Fluminense ia chegando a 44, com empate vai a 42. Continua ali próximo dos líderes. Escanteio. 49-50, talvez seja o último lance do jogo. É escanteio, o Fluminense vai com seus grandalhões, o Márcio Rosário, o Leandro Eusébio, são os dois grandalhões. Escanteio que o Rafael Sobis vai para fazer a cobrança, ele fez o levantamento, o Márcio Rosário! Torcida tricolor, ele subiu bonito, golpeou de cabeça no cantinho direito do Rafael, que nada pode fazer, usando toda a sua explosão física, e comemora muito o Márcio Rosário, que chegou a ser tido como titular durante a semana, e a comemoração efusiva dos reservas da comissão técnica. É um gol no esplendor do jogo, eu ia dizer no minuto final, mas a gente vai a 51, né? Então foi quase no minuto final, Paulo César. Um jogo que já prenunciava de ser lindo e acaba realmente se transformando numa partida espetacular, Paulinho. Luiz, é gol de time que vai brigar pelo título. Eu disse que o Fluminense ia brigar pelo Libertadores? Não, isso é gol de time que vai brigar pelo título. Apita Evandro Rogério Roman. Os superclássicos entre paulistas e cariocas. Essa disputa começa com um jogo de 5 gols, com direito a gol da vitória no minuto final. 3 para o Fluminense, 2 para o Santos. Fluminense vai a 44 pontos neste momento. Se aproxima mais do líder, que tem 49, é o Vasco, que joga amanhã. Vamos então com os nossos repórteres, o Marcos e o Ivan. Deixa eu ver o Arouca aqui. Arouca, foi um castigo pelo que o Santos jogou, por ter saído na frente. O resultado acabou sendo um castigo para vocês? Eu acredito que sim, né? Acho que no finalzinho ele levar um gol desse aí, equipe lutando desde o primeiro tempo, querendo a vitória. Infelizmente levamos esse gol aí. Agora, levantar a cabeça, vamos trabalhar aí, porque quarta-feira tem jogo contra o Grêmio. Obrigado, Arouca. Luiz. Diga, Marcos. Vamos ver aqui o técnico Abel. Fica dico, Abel. Certamente passou um teste. Não, acho que não vai ter um problema, não. Depois de hoje, cara, depois do Atlético Goianiense, acabou. Quem não acreditava no Fluminense e viu uma vitória espetacular, né, Abel? É, cara, esses caras conseguem coisas incríveis. Tamo aí, tamo na luta. Vamos continuar, pensar no próximo agora. Tá legal, obrigado ao técnico Abel, Luiz. Muito bem, Marcos Carvalho, Ivan Andrade, os nossos repórteres. E ó, vamos ver um pouquinho essa torcida. Que festa linda faz a torcida do Fluminense. Olha aí, curte aí, curte aí.
time do poder da força do Santos. Deixa eu ver se o Marcos Carvalho tem mais algum jogador do Fluminense. Os heróis que estão deixando o campo depois de uma vitória no finzinho com um homem a menos, Marcos. Pois é, falar aqui com o autor do gol da vitória do Fluminense, Márcio Rosário, entrou para decidir o jogo, né, Marcos? Graças a Deus, né? A gente vem trabalhando forte, graças a Deus. Mais uma vez o professor me deu essa oportunidade, faltando 5 minutos. Que faltava 5 minutos para entrar, com certeza. Eu falei até para você, o gol é meu. Pode ir lá comemorar. Graças a Deus, você tem um bom cabeçada e sabe que os 3 pontos é o objetivo da gente. Essa comemoração, peixinho no gramado, todo mundo pulando em cima de você. Cara, graças a Deus, é isso aí. Tô muito feliz, né? Tô muito feliz essa noite. Deus pôde me abençoar e graças a Deus saímos com a vitória. Tá legal, obrigado, Luiz. Ivan Moré, lado do Santos, Ivan. Ouviu o Neymar aqui. Hoje o Muricy. E poupando alguns jogadores já pensando no Mundial de Clubes? Não, nosso time tem que jogar o brasileiro. Não tem que pensar no Mundial de Clubes aí não, tá muito longe. Neymar, pelo que foi o jogo, que análise que você faz do resultado, do gol no finalzinho, de acréscimo? Foi um jogo ruim pra gente porque perdemos. Mas em conjunto a gente conseguiu fazer um belo jogo. Tá aí o Neymar, claro, bastante chateado.